Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil, aqui pelo TMW Pix, CDN, NX Play e Gigo TV. Nós também estamos nas plataformas digitais, no YouTube e no Spotify. Está começando mais uma edição do Estúdio 1. E neste episódio a gente vai conversar aí sobre marketing, investimentos, empreendedorismo e também sobre podcast. Uma troca de figurinhas aqui com a dupla Jimmy e Ferrari. Sejam bem-vindos. Opa, obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, retribuindo o papo que a gente fez lá no Jogando Pra Plateia. É verdade. Agora do outro lado da mesa aqui. É isso aí. Agora vamos jogar para a audiência da Pix Opa. TV. Exatamente, é isso aí. Fazendo um trocadilho. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho a área de cada um vem, né? Eu tive lá, realmente foi muito legal o bate-papo do podcast de vocês, mas eu queria conhecer um pouquinho mais vocês, né? A área de cada um. Quem Legal. começa? Quer ir lá, Ferrari? Vai lá. Bora. Bom, é difícil. Eu trabalhei muito tempo com tecnologia, acabei montando uma empresa e fiquei muito na área técnica, né? Na época que eu estava trabalhando na empresa que eu montei. E a coisa que me deixou mais agoniado dentro do processo como um todo era como é que fazia as pessoas conhecerem o produto que a gente estava fazendo. Eu não entendia, eu não entendo, ainda acho que eu não entendo ainda, né, a parte da comunicação do jeito que deveria ser. E eu estava muito agoniado nesse lado, eu ficava brigando com a turma de marketing, queria como é que a coisa deveria ser. A ideia de chegar e mostrar um produto no mercado, todo mundo estava pegando mais tradicional, de chegar e dizer assim, o nosso é igual ao concorrente, só que mais barato. E eu achava assim, pô, não pode ser só isso, né? Como é que tu conta uma história bacana para as pessoas ficarem envolvidas com uma narrativa que você está construindo? Aí, dentro desse processo como todo, eu acabei saindo da empresa e saí dessa área e comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a verificar o que o mercado estava caminhando, como é que a internet estava se posicionando. E eu fiquei muito motivado assim, com referências como Gary Vee, como a estratégia que eles estão buscando para chegar e fazer as pessoas ficarem envolvidas com a narrativa que estava sendo construída. E aí foi o momento que eu cheguei e conversei com o Jimmy. Jimmy, eu tô olhando aqui, vendo como é que as pessoas estão fazendo para fazer a mudança da cabeça deles, dos clientes, para ver como é que tem uma história bacana para ser contada. E aí a gente foi atrás desse lado, assim, de chegar e construir uma história bacana em cima de qualquer tipo de solução, produto, serviço, coisa parecida, para poder fazer as pessoas ficarem engajadas. E o Jimmy veio da área de serviço de marketing, ele estava com uma dor parecida, só que sob outro ponto de vista. Exato, eu empreendo desde sempre, né? Comecei a empreender muito novo, tive uma agência de marketing por 15 anos, mais ou menos, né? Então prestando serviço para o mercado, e tive realmente essa dor que o Ferrari comenta, né? De como conseguir gerar valor para os nossos clientes, conseguir fazer a comunicação deles chegar no público de interesse e sair daquela comunicação plástica ou totalmente artificial que foi deixando de funcionar ao longo do tempo, né, com a mudança da publicidade e da maneira como as pessoas consomem conteúdo. Então, nessa conversa, né, nesse alinhamento com o Ferrari, comecei juntamente a estudar uma forma de fazer as pessoas perceberem que a partir do momento que elas estivessem com o celular dentro do bolso, elas deviam tirá-lo para produzir conteúdo e se tornar comunicadoras, né? Então, esse foi um processo muito legal, né, de começar a construir esse projeto, essa ideia. Mais adiante, testando o modelo, nasceu então o Jogando Pra Plateia, né? O Jogando Pra Plateia foi, na verdade, a consolidação de todo esse estudo, esse trabalho que a gente fez. A gente começou com a ideia de tentar ajudar outros terceiros a fazer esse trabalho de transição, de sair de uma posição, ficar escondida, para ficar mostrando para o mundo, através da internet, o que está fazendo. Isso. E esse foi o enfoque que a gente começou dentro do trabalho da Raise Hands, que é a nossa empresa de mídia. Certo momento a gente falou assim, cara, mas que o pessoal não tem o mesmo pique que a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que fazer uma coisa que faça sentido. Aí a gente foi correr atrás e construir o brand do Jogando Pra Plateia, de chegar realmente a produzir alguma coisa que encante uma plateia, esse é o nosso objetivo. E a gente está muito feliz com esse processo, porque a gente tem uma possibilidade de produzir conteúdos bacanas, trazendo gente que a gente gosta para conversar. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Chegar e fazer uma troca de ideia bacana. Eu conheci vocês em 2019 e naquele primórdio ainda não tinha, acho que não tinham Jogando Pra Plateia ainda, né? Não. E vocês faziam um bate-papo vocês dois, né? Era muito legal os assuntos. Você já abordava essa questão, a dificuldade das marcas de se comunicarem, né? Isso, na verdade, isso foi uma ansiedade nossa desde o início, né? A gente tem a Raise Hands, né? Que é a nossa empresa de mídia, né? Ela ainda existe, ela é a empresa que suporta o Jogando Pra Plateia. E naquele início a gente estava prestando serviço
para pessoas que queriam realmente se posicionar na internet com conteúdo. Então a gente não fazia um trabalho de agência, a Raise Hands nunca foi uma agência, mas ela atuava como uma consultoria, uma produtora de conteúdo que trazia um profissional autônomo, um porta-voz de uma empresa e dizia, olha, você pode ter um talk show e trazer convidados, você pode ter um canal de vlog contando o seu cotidiano, ou você pode ter um podcast, né? E aí a gente chegou no podcast. Nesse ponto. Isso, exato. Então a gente passou bastante tempo testando esse modelo, mas pessoalmente o meu sonho sempre foi e continua sendo ter um produto próprio, viável, que a gente dedique energia só para isso, né? O Jogando pra Plateia nasceu depois um pouco da experiência, das práticas que a gente teve com o cliente, algumas brincadeiras que a gente fez internamente, e a gente falou assim, não, a gente até para fazer alguém querer produzir um conteúdo bacana, a gente tem que fabricar uma referência, né? As pessoas têm que adicionar alguma coisa. Como poderia ser uma coisa muito boa, muito bem feita, né? Para inspirar essas pessoas. Exato. Então a gente achou assim, não, então é importante a gente ter um produto top nosso, do nosso jeito, que a gente acredita que dá para fazer, para então, de repente, trazer outras pessoas para chegar e ficar envolvidas com narrativas parecidas ou com a forma que a gente produz o nosso conteúdo. Se tornar um case, na verdade, né? Para comunicar que o exemplo também vende, digamos exatamente. assim. Né? Isso, exato. E na verdade, muitas pessoas não sabem, mas Jogando pra Plateia é o nosso 3º ou 4º podcast. Olha só. A gente teve outros 3 programas. A gente não usava a terminologia podcast, né? Porque mesmo porque o mercado não conhecia naquela época. Usava. O nosso primeiro foi podcast. Mas o segundo foi Raising Talks, né? Mas o ponto é que, tipo, o podcast, ele não era um nome comercial naquela época, porque não era... E hoje é videocast, né? Porque exato. É que você chegava e falava podcast, as pessoas não entendiam exatamente o que era. Sim. E, né, isso realmente. E nesses outros, num a gente produziu 50 episódios, no outro produziu 30 e tantos, no outro 60. Bastante. E a gente foi testando maneiras de produzir. Inclusive, um deles a gente construiu para ser um podcast nacional. A gente conversou com muitos influenciadores, produtores de conteúdo nacionais, só que a gente fazia remoto. Na época da pandemia, né? Isso, também. na época da pandemia. Na pandemia. E a gente conversou com pessoas muito conhecidas, assim, né? Um blogueiro muito conhecido, por exemplo, Jacaré Banguela, fez um bate-papo com a gente. Ele é um cara que é um dinossauro, né? Não é um jacaré, mas é um dinossauro da internet, né? Produz conteúdo há muito tempo e outros nomes. Arthur Igreja, o Breno Masi, que é sócio da Móvel, né? Que é uma das donas do iFood e tal. E a gente sentia que eram conversas incríveis, só que não tinha aquele tete-a-tete, sabe? Não tinha a temperatura de um se interromper o outro. Era muito delay. E pra gente começou a ficar muito difícil concorrer numa narrativa nacional. Porque outros programas estavam surgindo e eles tinham essas pessoas presencialmente. Sim. A gente estava sempre um passo atrás. Sim. E aí que a gente virou o jogo. E a gente foi tentar fazer uma coisa num espaço que a gente entendia que ninguém estava fazendo, que era dentro do espaço ali da nossa região, de Florianópolis, aqui, Santa Catarina. E ninguém estava essa pegada que a gente estava construindo. E achei muito interessante, porque a gente conversou com alguns podcasts que nasceram logo depois da gente e falaram assim, a gente usa vocês como referência. Eu achei tão engraçado. Eu achei tão engraçado quando ele contou. E na verdade, Jogando pra Plateia, acho que foi um dos primeiros... do meu conhecimento, acho que foi o primeiro, né? Pode não ter sido. Podcast realizado aqui na região, né? Sim. Porque realmente a gente começou muito antes. Basicamente junto com o que estava acontecendo em São Paulo, o que estava vindo dos Estados Unidos, né? Recém-vindo dos Estados Unidos, de referência de Joe Rogan, etc. E vocês faziam apenas no streaming? YouTube ou algo nesse sentido? Isso. E todas as plataformas de áudio e no streaming YouTube. Depois a gente ampliou para postar no Rumble também como alternativa de vídeo, né? Legal. Sim. Sofreram algum tipo de... justamente por isso. Por isso? Não, mas a gente não chegou a sofrer, mas se antecipando. Vai que... Mas o YouTube ainda é a maior entrega, né? Exato. Exato. A gente começou a perceber que alguns conteúdos estavam sendo desmonetarizados. Aí a gente tava com receio, o que eles estão fazendo aqui, né? A gente não entendia o que Vai que era, a gente dá uma monarcada também, né? A gente não chegou a ser notificado em nada, mas a gente achou, cara, meio perigoso. Vai que acontece de alguém olhar atravessado. Não tinha... É que isso começou a acontecer, né? Acho que pro produtor de conteúdo, porque querendo ou não, quem produz conteúdo tá totalmente construindo uma casa num terreno alugado, né? Essa é a expressão que o pessoal diz. Então, a gente tá à mercê das decisões das plataformas. Os termos, né? Os famosos termos. Os termos. E aí, imagina você acordar um dia e teu canal não tá monetizado, ou até você perder o teu canal. Ou perder seguidores, né? Perder seguidores, perder tua audiência. Então, a gente começou a se preocupar bastante com isso de um tempo pra cá, né? Sim.
E do Jogando da Plateia, qual é a maior audiência? Qual é a figura que foi lá que deu maior views pra vocês? Polêmica. A gente tem... Vou dar um contexto, né? O Jogando pra Plateia, ele não tem um perfil de caminhar para um lado sensacionalista. Até porque a gente não tem muito essa vibe, assim, né? Eu e o Ferrari, a gente gosta mais de fazer conversas construtivas e entender os porquês das pessoas que a gente está recebendo. E isso é difícil, porque você conseguir fazer um conteúdo de empreendedorismo ou seguir uma linha um pouco mais construtiva e ao mesmo tempo chamar a atenção do público é uma coisa meio que antagônica, assim, porque tu tem que ir num extremo para conseguir fazer as pessoas grudarem naquilo que tu tá tem que falando. Ter mais visceral, né? Exato. Mais visceral. Exato. Então a gente vive esse eterno dilema até hoje. A gente estuda como caminhar nesse fio de navalha, né? E a gente começou a experimentar conversas mais de assuntos extremos. E a gente recebeu uma produtora de conteúdo que produz muito bem, assim, e tem muita relevância, que é a Fran Pecóis, que ela é antifeminista. O conteúdo dela é antifeminismo. E a gente pegou, beleza, vamos conversar com ela e entender por que ela produz conteúdo de antifeminismo, entender o que seria antifeminismo. E aí esse conteúdo a gente produziu e ele deu um hype absurdo, assim. Continua até hoje. Continua até hoje, é o nosso conteúdo... Todo dia tem gente fazendo rolo. Exato. E aí gente que vai e posta a favor e posta contra e gera discussão. Mas eu acho que é isso, o papel do host, né, ou do comunicador, é ouvir todos os lados, entender o porquê de uma coisa e de outra, tentar discutir o assunto. E gerar também essa comunicação entre as próprias pessoas, isso, né? Que estão ali consumindo conteúdo, poderem opinar. Isso é o legal, né? Do digital hoje, de a pessoa conseguir ter uma proatividade também naquele conteúdo, responder se concorda ou não concorda, o que a gente não tinha antigamente, por exemplo, na televisão, que era uma mídia mais passiva, né? Mas a gente acaba apanhando por isso. Mas teve uma outra conversa também legal que a gente fez com Arte Magalhães, que é meu amigo já há algum tempo, que na época ele tinha feito aqueles áudios do Els Guri, aquele que estourou o teto da Ketrina Freeway lá. E aí ele produziu esses áudios e a gente fez uma conversa com ele também, ele contando essa história. Daí foi um episódio também que como o pessoal começou a pesquisar muito áudio, acabou encontrando ali e deu um hype também. E hoje como é que é essa seleção de... A gente também tem esse desafio, né? Porque a gente tá fora do eixo Rio-São Paulo, né? O famoso eixo Rio-São Paulo. Então a gente aproveita ao máximo figuras que estão chegando na cidade, embora Garopaba seja muito cosmopolita, receba gente de vários lugares, mas nem sempre a pessoa está disponível para te atender, né? E lá eu creio que não seja diferente, apesar de Floripa a gente ter um leque bem maior, né? Sim. Como é que é essa seleção de entrevistados? Sei que agora vocês mudaram de lugar, né? Vocês estão num lugar mais estratégico até para que o podcast continue sobrevivendo, né? Nosso objetivo é fazer uma construção de uma transformação das pessoas que estão assistindo o conteúdo. Então a gente tenta fazer um conteúdo que agrega de alguma maneira para a pessoa. Então a gente tem esse lado e para isso acontecer, mas que a história da pessoa tem que ter alguma coisa que a gente considera que é um ponto que a gente pode trabalhar numa conversa. Então, a gente olha a pessoa, a gente fala, essa pessoa é interessante ou não é interessante? A gente olha assim, não, essa é interessante. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, a gente gosta de escolher essa pessoa por causa disso, por causa dessa transformação que ela fez, o impacto que ela provocou, existe uma coisa da história dela que é interessante. Então, a gente gosta de pegar esses elementos que fazem a transformação. Então, a gente pega pessoas que sejam conhecidas ou desconhecidas, a gente não está muito preocupado exatamente com o tamanho da pessoa, a gente gosta de pegar essas histórias e a gente gosta de trabalhar esses assuntos. E a gente fica contente quando a gente consegue tirar isso da pessoa, principalmente quando a pessoa não tem essa experiência, assim, tipo, a gente chama um convidado que nunca participou de um podcast, a gente faz lá e faz um exercício e tira-se da pessoa. Isso a gente faz com muito prazer e a gente torce, de certa forma, que as pessoas que assistam um episódio consigam olhar essa história e usar como referência para transformação pessoal, construção de uma vida melhor. Então a gente tem essa ambição assim, no processo de criação. E também está muito no nosso DNA, porque a Raise Hands começou esse posicionamento de atuar com comunicação, mostrando para as pessoas que todo mundo tem uma boa história para contar. E a gente estudou muito a jornada do herói e procurou entender, e a gente começou a perceber, cara, as pessoas têm que ver que elas são protagonistas da própria vida. Então os perrengues que a gente passa, coisas boas que acontecem, desafios que a gente supera, isso é a nossa história, a gente sendo protagonista da nossa própria vida. E a gente entende que todo mundo tem uma história, só que às vezes as pessoas se olham e digam, minha vida não é interessante, eu não tenho nada para falar. E no Jogando pra Plateia a gente busca provar que isso é o contrário, assim, independentemente da pessoa já ser mais atuante em termos de comunicação ou não, né? É engraçado porque as pessoas começam direto, tipo, tá, como é que foi a tua vida? Não sei o quê. Aí assim, eu consegui chegar nesse cargo e agora eu tô fazendo isso, assim.
tá, mas tu não chegasse lá, né? Tu passasse por um processo, tentasse, fizesse várias coisas erradas. Detalhes, né? E a gente vai lá e começa a provocar, assim, começa a enfiar a chave de fenda no meio do caminho. Até porque eu acho que tem um costume já criado na sociedade, você que é jornalista pode muito bem colocar isso. Talvez as pessoas quando vão dar uma entrevista, por exemplo, elas já estão um pouco armadas, assim, né? Então a pergunta é feita, a resposta é dada e existe um tempo para cumprir. Então a gente recebe muitas pessoas que chegam com esse hábito, esse vício, a gente diz a gente faz uma pergunta, a pessoa, sim, e termina o assunto. E aí depois de uns 10 minutos conversando, a pessoa entende que é um bate-papo. Um bate-papo, uma conversa, né? E aí a coisa vai fluindo. Você trabalha, né? Desculpa te cortar, mas o Jimmy ele trabalha com storytelling também, né? Isso, na verdade, storytelling foi uma coisa que a gente estudou muito nesse processo todo, né? Na Raise Hands. Acho legal explicar esse tema para as pessoas, algumas pessoas não têm conhecimento. Eu ia falar sobre isso também. E até fazer um contraponto, se vocês conseguiram aquele desejo do Ferrari junto com o storytelling se concretizar. Sim. Na realidade, assim, digamos assim, essa arte de contar histórias não é uma coisa recente, não é uma coisa nova, né? O próprio Ferrari diz que ao longo da nossa existência, as coisas foram passadas como histórias. Então, as histórias eram contadas de gerações em gerações e isso ia se acumulando como um conhecimento popular, como um conhecimento pra gente levar pra vida. Histórias heróicas, né? Exato. Ele sempre fazia aquela, tipo, a minha família, não sei o quê, matou o dragão e não sei o quê. Nem existe dragão, né? Mas ele contava que foi um dragão que ele matou. Isso. E o processo do storytelling é justamente você começar a olhar para uma história e estruturar essa história de uma maneira que ela provoque emoção, entregue o que ela está se propondo, obviamente, a transformação, mas provoque emoção, porque quando você conta uma história se conectando emocionalmente com a tua audiência, você consegue um efeito muito maior para aquele objetivo que você está buscando. E lapidar essa história, né, construir um storytelling em cima de uma matriz, de uma matéria-prima. Então a gente, por exemplo, passou pelas dunas, né? Então eu posso chegar lá contando, eu passei por dunas que tinham 30 metros de altura e a cada 2 dias elas invadem a pista e a prefeitura vem e remove, né? E aí a gente teve que passar de jipe para conseguir superar as dunas, enfim. Então essa maneira de você contar isso, você faz com que as pessoas fiquem com vontade de vir até aqui. Eu quero ver essa duna de 30 metros. Mexe com o imaginário, né? Eu quero passar por ela. E a gente pode fazer isso com a nossa vida, né? Então, isso que é legal. Agora a tua pergunta a respeito se a gente conseguiu ou não conseguiu, né? É engraçado porque a gente percebe alguns reflexos. As pessoas geralmente não vêm falar com a gente assim, aquela conversa fez uma transformação e eu consegui fazer isso. Mas a gente consegue verificar que algumas pessoas, por exemplo, teve uma empresa que a gente recebeu para bater um papo e passou 6 meses ela recebeu um investimento lá, porque algum investidor olhou o nosso podcast e viu o negócio. Quer dizer, a gente conseguiu fazer algum impacto, né, de certa forma. E a gente percebe esse tipo de coisa, de gente que literalmente alterou o projeto de vida, que perceberam de repente que tinha uma oportunidade que não estava trabalhando e aquela comunicação provocou a transformação, a percepção dela, né, a autopercepção dela se alterou, ela conseguiu construir alguma coisa bacana. Então a gente consegue ver que tem algumas coisas acontecendo. Só que ninguém faz um relatório dizendo assim, isso foi, eu consegui isso por causa disso. É meio etéreo, assim, mas a gente vê isso acontecendo. Essa casa do investimento foi algo que nos impressionou, assim, né? E outras conexões que a gente viu que aconteceram por conta da ida da pessoa no podcast. E teve um caso, assim, pessoal que foi para mim muito impactante, que normalmente a gente faz o convite para as pessoas com bastante antecedência, tudo muito programado, né? Só que acontece algumas aventuras pelo meio do caminho, né? De assim, uma pauta caiu, ou tem um horário ali que tá disponível. E a gente evita fazer isso, mas de vez em quando a gente pega alguém no grito, assim, né? Tipo assim, quer participar? Senta aqui na mesa, vamos fazer um papo ali, às vezes da manhã pra tarde. Uma janela, vamos usar. Vamos ver se a gente consegue conectar com alguém. E é difícil, assim, eu particularmente não sou muito fã de fazer isso, porque eu sei que a pessoa gosta de se preparar e é o correto. Tem que dormir, né? Tem que dormir pra Exato, tem que ter uma rotina pra ser executada, né? Mas de volta e meia, calha, o acaso promove esse tipo de coisa. E a gente recebeu uma empreendedora que, assim, da manhã pra tarde, e ela tava tensa, assim, de participar. Ela chegou, sentou na mesa, e aí toda armada, assim, né? Tipo, vou dar uma entrevista. Aí foi indo, e aí ela se desarmou em determinado momento na conversa, começou a contar a história pessoal dela, contou várias questões muito emocionais pra ela.
E a gente foi indo, assim, vivendo aquela história que ela estava contando. E aí, no final do episódio, ela se emocionou, assim. Ela, gente, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei se eu deveria ter falado o que eu falei. Eu tô até insegura quanto ao conteúdo do episódio e tal. E se emocionou mesmo. A gente, não, ficou sensacional. A gente mandou pra ela assistir E ao antes. vivo, né? Não, foi gravado. Foi gravado. Uhum. A gente mandou pra ela assistir antes. Daí ela falou, não, tranquilo, podem postar. Mas eu fiquei impactado, assim, porque ela saiu de lá realmente, assim, mexida. Eu fiquei falando com ela no WhatsApp o resto do dia, porque ela estava impactada com o que ela tinha vivido, né? Talvez ela tenha se escutado e talvez ela não tinha tido a oportunidade de fazer isso ainda. Né? Faltava esse momento, né? É que você acaba tornando uma realidade também. Às vezes a pessoa conta a história dela, nunca teve a oportunidade de contar a história dela, e quando ela conta, ela pensa, uau, quanta coisa que eu fiz, que loucura, né? Mas esse é um troço que é engraçado, porque é exatamente esse ponto que a gente gosta de pegar uma pessoa que nunca Virada falou. de chave, né? É porque, na realidade, talvez ela nunca tenha construído uma narrativa sobre a história de vida dela. Ela nunca chegou e verificou qual foi o processo, como é que ela aprendeu, os erros que ela cometeu, quando é que ela teve sucesso, como é que é a volta para casa, que a gente chama da história do Jornada do Herói, que ele chega e vai, mostra as realizações. E quando ela constrói esse negócio, que a gente fica satisfeito com a gente mesmo, porque a gente consegue perceber que a gente foi um herói numa história. Isso, de certa forma, é transformador. Esse negócio faz a gente construir um ego, construir uma estrutura para poder chegar e enfrentar a própria vida. É poderoso no entendimento. E é engraçado que a gente não aprende isso. Digamos, isso não é uma coisa que a gente estuda em faculdade. Né? É verdade. Então, assim, eu fico muito contente e fico muito feliz quando a gente consegue fazer esse toque nas pessoas, né? De chegar e fazer essa conversa e chegar e construir uma narrativa que faça sentido para a própria pessoa. E tudo que é orgânico, a gente, até quando espectador, é diferente, né? A sensação da gente acompanhar um conteúdo, né? Saber que a pessoa foi lá para... Igual tu falou, tem um roteiro, já vai falar aquilo que já sabe falar. Igual entrevistar político, né? Isso, já sabe a resposta, né? Já sabe o que ele vai falar. Agora, um assunto que está em voga muito nesse momento, assim, é o brand content, né? As marcas de conteúdo juntas, né? E vocês agora, nesse novo espaço, vocês tentam abordar também esse aspecto ou fica mais no critério do que o Vini falou do que o Ferrari falou de buscar realmente o conteúdo, independente se ele é da empresa que desenvolveu o software que vai revolucionar a área da saúde, como é que é aí lá dentro da CAT, né, que vocês estão lá agora, né? Isso. Como é que aí fica mais essa seleção? Ou também pode vir gente de fora? Não morreu esse... Não, na verdade, assim, a gente, apesar da gente estar lá no espaço, né, a gente não tem a gente não está vinculado necessariamente à CAT, né? Sim, a gente está no ambiente de inovação, é a nossa parceria com o LEAD, né? A gente que é o movimento que nos recebe lá dentro do espaço. E, obviamente, o podcast, o Jogando para a Plateia, assim como qualquer negócio, ele precisa ser viável. Então, ele precisa ser economicamente viável para que a gente possa continuar executando esse trabalho. E no processo de comunicação, né, vocês imagino também sabem muito bem como é desafiador a gente conseguir mostrar o valor da comunicação para as pessoas investirem nesse cenário. Sim. E a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. Então, o Jogando para a Plateia, até certo momento, ele foi um caminho de investimento e de aposta para construir um produto de mídia. E ele chegou num determinado momento de amadurecimento que as pessoas começaram a querer participar dele, né? A querer estar junto desse ambiente, desse movimento. A gente sempre experimentou trazer patrocinadores e apoiadores pro podcast, então a gente tem marcas que nos apoiam, que apoiam a nossa iniciativa, e a gente tem pessoas que querem ter um posicionamento, querem apresentar o seu produto, o seu serviço. Criei isso aqui, quero apresentar. Então a gente também abre espaço para esses casos. É claro que sempre focando na história, focando naquilo que a pessoa quer contar. Mas e cai muito na questão que a gente sempre... foi a razão de construir o nosso trabalho todo na Raise Hands, né? Você não vai apresentar um produto e falar assim, essas aqui são as features, são as características do produto, por isso que ele é bom e você tem que comprar. A gente quer, mesmo que a pessoa chegue e apresente a empresa, apresente a história do negócio que está sendo executado, a gente quer saber o seguinte, por que aquilo tem uma história bacana e que eu possa chegar e fazer parte, né? Por que aquela empresa foi construída, tem um empreendedor bacana que passou por um problema tal e coisa parecida e tem um propósito tal, e a gente quer chegar e fazer a pessoa que está assistindo ficar tocada por ela,
para poder chegar e ver que o produto, na realidade, é apenas um elemento dentro dessa narrativa toda que está sendo contada. E o que está por trás do produto também, né? Da marca. Exato. Né? Exato. Vender a experiência como marca também, né? Exato, mas é que a marca, o que a gente fala de marca? A marca, na realidade, é a percepção da pessoa, certo? Sim. Então, uma narrativa faz parte da percepção? Então faz, né? Mas a gente fica muito na visão do brand, né? Do logo, da visão daquela coisa que é mais artificial. É até mais difícil hoje em dia, talvez não tanto, mas agora com o digital eu acho que as pessoas estão começando a ter consciência também melhor sobre essa visão de que é preciso contar histórias, né? Porque as marcas antes, elas realmente enxergavam um produto e vendiam um produto e era isso. Hoje elas entendem que a pessoa, para comprar aquele produto, ela tem um processo de decisão. E uma história bem contada pode ser decisiva. Eu acho que é essa sensação que vocês têm de trazer também no trabalho de vocês, né? Sim, na verdade, a gente faz o jeito mais simples que tem, que é contar uma história que seja verdadeira. porque tem um monte de gente, né, digamos que é especialista na parte de comunicação, constrói histórias, Maquia, né? Pega uma né? Nike da vida, ou coisa parecida. Ela chega e fabrica uma narrativa. Só que a narrativa mais simples que existe é uma narrativa que seja verdade. Então é mais fácil você pegar do empreendedor a história que ele está passando e fazer isso ser uma história bacana para ser contada. E é isso que a gente gosta de fazer. E depende também muito do perfil do conteúdo que está sendo produzido. Se você pega um produto de comunicação mais de massa, por exemplo, você pode eventualmente colocar lá um produto, um fast food, coloca o QR Code para o cara fazer um pedido lá no fast food. Então você pega podcasts grandes nacionais, eles têm essa estratégia. Pega um fast food grande, porque eles têm uma audiência enorme, que é massiva, que não é nichada, e aí essa conta fecha, a coisa funciona, né? Eventualmente as pessoas escaneiam aquele QR Code e pedem. Quando você tem um produto que é um produto de comunicação de nicho, e que por mais que alcance uma audiência, são pessoas que estão ali para consumir aquele conteúdo, porque estão enxergando outra coisa, e não necessariamente o produto como comunicação, digamos assim, você precisa embarcar mais essa propaganda, esse anúncio que está sendo feito, para isso fazer sentido para quem está recebendo essa informação. Então a gente sempre está muito atento a isso. É claro que a gente tem vários formatos que a gente exibe propaganda na tela, mas isso tem que estar sempre relacionado, ou o melhor possível relacionado com aquilo que a gente está falando, com o que a gente está contando. Quer ver um exemplo? Eu acho que foi vocês, se não foi, me corrijam, que entrevistaram o fundador das Duchas Zagonel. Achei muito legal aquela história. Roberto Zagonel. Tô falando e tava lembrando dessa história aí, que eu conheço a marca, né? Eu trabalhei muitos anos com material de construção, 12 anos praticamente, e eu lembro da história do produto. Eu conheço o produto, a marca Zagonel, né? E os concorrentes que tinha e tal. E ali eu assisti todo o podcast, porque o enredo, a história, o que ele passou, né? Sim. Foi muito legal. Não dá pra esquecer, né? Não dá pra esquecer. Não o Zagonel fica uma coisa pequena assim, comparado com a história que está sendo contada em volta. Inventar o chuveiro elétrico, né? A ducha eletrônica. A ducha eletrônica, né? Não precisa bater com o cabo de vassoura. Exato, mas é isso. Então, por exemplo, a marca Zagonel, ela ficou muito mais marcada na tua memória a partir de um movimento emocional que a gente conseguiu fazer. Então isso é storytelling. Exato. Porque é uma história verdadeira, que foi contada de uma maneira que envolve a audiência, e aí é o papel do host fazer isso, né? A gente tem lá uma pessoa com uma história riquíssima. Como a gente vai lapidar isso ao longo do papo para fazer uma entrega de qualidade, e aí tem uma marca embarcada na história. Então você consegue fazer uma entrega de muito mais impacto, né, do que se a gente tivesse botado um QR Code, compre chuveiros. Com certeza. E quando alguém procura, né, que isso é o grande desafio, né, na comunicação, né, no jornalismo, se falar isso numa redação de jornalismo, Deus o livre, né? Mas num conteúdo assim de variedade, um conteúdo que tem que pagar a conta, como tu falou, né? Sim. Quando chega alguma proposta, né? Eu tenho isso aqui, é feito um acordo, existe uma cobrança, mas vocês ao mesmo tempo ficam livres para perguntar o que quiserem, ou tem um roteiro? Porque é difícil, né? Lidar com essa... Não, a gente nunca teve limitação de escopo da conversa. Não pode falar isso aqui. Não. A gente recebe e ele vai na surpresa com o trabalho que a gente vai executar. A gente dá uma olhadinha para verificar se faz sentido, porque pode ser uma coisa muito quadrada, no meu entendimento. Exato. Mas, em geral, a gente consegue... acho que das nossas experiências que a gente teve, a gente sempre conseguiu tirar uma história bacana em cima da conversa. Muito difícil pegar uma pessoa difícil que... Na realidade, a gente tem um que não foi branding, não foi brand content, não foi pago,
que foi extremamente comercial. Teve uma experiência só que a gente ficou realmente indignado. Exato. Esse é o desafio, né? Isso. Exato. A gente hoje tem algumas maneiras, né, das pessoas e as marcas se relacionarem conosco, né? Então, para explicar, né, o modelo. Então, a gente tem um modelo de patrocínio, a gente tem marcas que nos patrocinam e tem contrapartidas de visibilidade. Exposição na tela, tem episódios que são previstos para um porta-voz ou para o fundador ir no podcast falar sobre a sua marca, e a marca fica sendo exibida em diferentes momentos, Instagram, no próprio feed e outros posicionamentos. Então, esse é o formato patrocínio. E começou a acontecer muito de pessoas pedirem para ir anunciar o seu produto ou serviço. E para isso a gente criou um produto separado chamado Bombe na Internet. Bombe na Internet. Bombe. Vou até fazer um merchan, quem quiser acessar o Bombe na Internet. Como é que funciona o Bombe na Internet? Ele é um produto de escopo fechado. Porque quando a pessoa quer ir no podcast para expor o seu produto ou o seu serviço, ela quer conteúdo para suas redes sociais e ela quer visibilidade. Então a gente entendeu que o cara que quer comprar isso, ele quer comprar uma participação num episódio, ele vai querer o episódio, ele vai querer visibilidade nas nossas redes sociais, ele vai querer cortes para as redes sociais dele, e ele vai querer ser mencionado, enfim. E aí a gente montou um escopo onde ele paga um valor X por esse escopo. E esse escopo inclui a participação em um episódio. Nesses casos, a gente dá a liberdade para essa pessoa que está vindo, caso ela queira, mandar tópicos para a gente citar ao longo da conversa. Olha, tem esses 5, 6, 8 tópicos aqui da minha vida ou do meu negócio que eu gostaria de passar ao longo da conversa. E aí, o máximo que ele manda, que ele tem poder de pauta ali, é isso. A gente pega esses tópicos e assimila e faz o nosso jogo. Mas isso deve ter acontecido 2 vezes. No geral, as pessoas que compram um Bombe na Internet digam: eu quero ir, quero falar do meu produto e faço exatamente o que vocês fazem com todo mundo. A gente nem usa a lista que eles fazem. Exato. A gente faz, aí depois no final assim, esquecemos algum ponto, ele olha para baixo e olha assim, não. Exato. Fala tudo. Exato. Então acontece isso, né, muito. O Bombe na Internet é um produto que está disponível porque a gente entende que tem pessoas que querem uma exposição um pouco mais comercial, sabe? E aí tem uma série de entregas para poder estimular mais o contato comercial. Até um produto interessante podcast, né? Que pelo menos com o decorrer do TikTok, por exemplo, praticamente gerar autoridade. Você tá no podcast, tipo, uau, tem autoridade, estou falando no microfone com alguém, sendo entrevistado. Eu acho que as pessoas que produzem conteúdo buscaram muito essa imagem, né, de estarem num lugar sendo entrevistadas, e construir isso de uma forma legal como vocês constroem deve ser muito melhor ainda para eles, né? Claro, e é engraçado assim, porque a gente se deu conta de uma coisa que até foi um pouco frustrante, mas é a realidade, que as pessoas valorizam às vezes mais os cortes do que o próprio episódio completo. Então o pessoal quer corte, quer postar no Instagram, quer estar no Reels lá passando no feed de todo mundo, assim com um microfonezinho, fone, né? Estou no podcast. Então isso tem muito valor. Mas é engraçado porque que aparece no meio do nada assim, o cara chegando e falou assim: eu vi teu episódio inteiro, tal, não sei o quê. Pô, 2 anos atrás eu falei assim, meu Deus. Como por exemplo o do Zagonel, né, que o Thiago falou hoje, né? Então aconteceu aqui, acabou de acontecer. Então porque a gente realmente, isso é uma outra característica nossa, né, jogando pra plateia, é fazer um trabalho de longo prazo. Sim. A gente faz questão do conteúdo não ser um conteúdo que envelhece. Tem a vida útil, e né? tem a mania, assim, do jornalismo, né? Eu falo porque eu sou filho de jornalista, irmão de jornalista, então eu nasci nesse meio, mas existe a mania não sou jornalista, mas existe a mania no jornalismo do factual, né? Tipo, isso tá acontecendo agora, vai ter dia do não sei o que, feira de não sei o que lá, tal acontecimento, né? Então, às vezes Hard news, né? Exato. Às vezes a gente faz algum episódio que é up to date, digamos assim, a gente tá falando sobre esse assunto que aconteceu agora, mas não é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de fazer episódios de longo prazo. Porque no nosso raciocínio a gente tá a gente tá fabricando ativo digital. A gente tá construindo um processo de longo prazo. Então esse episódio do Zagonel, ele não pode ficar velho. Ele tem que ser relevante o tempo todo, para sempre, ou, né, para eternidade. Então é para isso que a gente trabalha. Aí às vezes a gente recebe, né, a gente tem muitos assessores parceiros que assim são incríveis, né? Então, a gente tem gente que teve gente que já morreu, tem gente que virou deputado, tem gente que virou
como é que é, secretário de Estado, tem gente que estão gravados lá no Tem histórico. gente que virou prefeito, que não era prefeito. Como assim? A gente fez um papo muito legal com o Topázio, né? Prefeito Ah, de sim, Florianópolis. legal. Mas quando ele foi lá, ele era vice-prefeito. Daí ele virou prefeito. Uma semana depois ele se tornou um prefeito, né? E ele trabalha muito bem a rede social, né? Quer dizer, a comunicação sim. da prefeitura, né? Não, ele é sensacional e foi bem legal, assim, a conversa com ele, porque ele tem uma história de vida também muito, muito bacana. E no geral, assim, o legal é que as pessoas abrem o jogo sobre a sua vida no podcast. Então, isso é uma coisa, assim, que pra mim não tem preço, porque desde que eu comecei a empreender, eu sempre tive muita ansiedade para saber como aquelas pessoas que estavam nos lugares onde eu sonhava chegar conseguiram fazer isso. Como elas chegaram lá? Elas já nasceram naquele lugar? E na verdade a gente sabe que não. Mas qual foi a história delas para chegar até lá? E isso é um objetivo pessoal meu, fazer a pessoa falar a realidade. Assim, não, saí do ponto A e fui até o ponto B e enfrentei todos esses desafios. E desmascarar aquela visão de que tudo é fácil, né? Porque hoje, ela falou dos influencers, né? A gente sabe que tem influencer e influencer, né? E tem muitos que vendem uma ilusão, né? Que você vai ficar rico em, não sei, X dias, você vai vender esse produto. Eu fico pé da vida. Que tá, eles não falam do produto, você vai vender, tá? Ah, eu vou vender o quê? Eu vendo caneca, eu vendo celular, mas o produto, da onde vem, o que é fabricado, quem é que vai dar garantia, isso eles não falam, não abordam. E a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento sabe o quão é difícil tu desenvolver um produto, né? Vocês estão lá do lado da casa, vocês sabem como é difícil desenvolver um produto, quantos anos, quantos investimentos leva, né? E aí, essa história da vida real, contando os altos e baixos, né? Que a gente também faz aqui, a gente ouve muitas pessoas que, inclusive a gente falou com uma especialista em finanças, que quebrou. E hoje ela ajuda empresas a não quebrar. Imagina, claro. Já sei como é que faz para quebrar. Tem conhecimento de causa, né? Exatamente. Mas a autoridade é absurda, né? Exato. Então, tipo, essa é a verdade. Quando tu falou a verdade, igual eu citei, o orgânico pra mim é quando eu vejo, isso aí, o cara pediu pra falar isso aí. Eu já paro de assistir na hora, sabe? Eu tenho um outro lado que eu acho que a minha percepção de como é que a coisa está acontecendo na internet, né? Existe o lado que é mais visceral, né? Digamos que o pessoal fala que é muito sexo, como é que é comida, como é que é carros, coisas parecidas, né? que são teoricamente as coisas que fazem, como é que aperta os botões, que fazem a pessoa ficar ligada àquele negócio. Eu fico imaginando que daqui a alguns anos a pessoa daqui a pouco fica dessensibilizada daquilo. Ela começa a chegar e perder esse impacto e começa a ficar de saco cheio disso. Eu acho que é um processo natural de crescimento das pessoas. E, considerando que a internet está cheia de conteúdo, né? O que vai fazer as pessoas escolherem conteúdos melhores para se poder assistir, né? E muito do que meu entendimento é que as pessoas começam a procurar conteúdos que façam sentido, né? Que façam, de repente, uma coisa que toquem a vida pessoal da pessoa que está assistindo. Então ela traz sentido para a pessoa, ela traz sentido de vida para as pessoas. Então muito do que a gente constrói é exatamente isso, é fabricar um ativo que o nosso entendimento vai fazer a vida daquela pessoa que está assistindo ser melhor. Então a gente pra gente só faz sentido o conteúdo existir lá por causa disso. Não quer dizer que não tenha diferente. Isso é diferente de ter estratégia, de poder de construir uma máquina de conteúdo, né? De utilizar o algoritmo a seu favor. Isso continua valendo, a regra do jogo é isso. Mas a partir do momento que você em detrimento de atender essas regras, você prejudica o conteúdo, isso é um caminho sem volta, né? E aí a gente faz muito dos cortes, a nossa estratégia dos cortes tem muita questão do teaser, né? De você chegar e fazer alguma coisa que faça a pessoa ficar curiosa, que é o nosso elemento mais, que a gente gosta mais de trabalhar no lado dos cortes, é fabricar a provocação, né? De chegar e falar para a pessoa, o que vai acontecer? O que é? Qual é a história? Como é que eu participo disso, né? Então a gente tenta fazer muito esse lado. Tem que usar um pouquinho, né? O sensacionalismo para chamar a atenção. Isso. Mas no entendimento é que a gente está tentando vender uma promessa que vai ter uma coisa legal para assistir. E olha quão diferente é. Quando tu bota uma thumb, né? Que a gente chama, né? A thumbzinha ou tipo um títulozinho ali na chamada, na legenda, para chamar a atenção e o cara vai e o negócio é legal. Olha o impacto que é. Quando tu vai e o negócio, né? Puta, é uma mentira. Esse site, caça-clique que tem, né? Claro. Bonner tem que deixar o Jornal Nacional. Aí tu clica, meu Deus, o que aconteceu? Tu vai lá, não, ele saiu de férias.
Não é diferente? Sim. Quando tu vai lá no de vocês, tipo assim, eu assisti o do Nelson, é o Nelson Sirotsky que teve lá, né? Não, teve o Pedro. O Pedro, Sirotsky. desculpa, Isso. eu sempre confundo os dois. O Pedro, que contou a baita história, né? Isso. Assisti todo também, porque o assunto é muito legal. Então, tipo, você já pensou se você faz uma chamadinha dele e eu clico lá e não é nada do que eu imaginei que eu vi? É alguém vestido de Pedro Sirotsky falando. Não ia ser desimpactante, assim, frustrante? Ia ser, né? Então, acho que tem muito isso, né? Claro que é uma linha, como tu falou, é uma linha muito tênue entre o, né, tu entrar pelo lado errado e tu cair no lado certo, né? Agora a gente teve um episódio, um dos últimos que a gente fez, que, assim, tá muito em alta e a gente tá bem feliz com o resultado, que foi sobre dieta low carb, né? E a gente recebeu 2 grandes médicos que falam desse assunto, e um jornalista que é nosso assessor de imprensa oficial, né, o Davi Paes Lima, para fazer esse episódio juntos. E esses médicos, eles começaram a fazer dieta low carb e eles perderam, assim, 15 quilos no primeiro mês. E eles são criadores do movimento Brasil Low Carb, né? Então, uma coisa muito séria, assim, um é cardiologista, outro é médico do aparelho digestivo, cirurgião. E aí, na thumb, a gente colocou, médicos secaram com low carb. Mas, realmente, isso aconteceu. Sim. E o conteúdo tá legal. Só que é meio sensacionalista, entendeu? Claro. Então, é de leve, assim. E tem que saber usar isso aí, né? Exato, exatamente. A Ser gente fez criativo também na chamada, não tem como não claro. ser. A gente fez uma outra conversa com uma professora e uma aluna de moda. Aí elas falaram lá no momento que a Lady Gaga, certa vez, usou um vestido de carne. Aí a gente colocou na thumb. Moda esse vestir de carne? e a gente fala desse assunto, né? A gente falou muito disso. Então, a gente testa algumas coisas, mas com muito cuidado, assim. É porque tem que chamar atenção, né? Acho que o desafio do lado de chegar e... Como é que a pessoa consumir um conteúdo é ser encontrado. E não tem outro jeito de a gente fazer, a não ser através de uma pequena provocação, alguma coisa que faça a pessoa parar e olhar, tá, o que é isso? Ainda mais que a gente é bombardeado o tempo todo Sim. com milhões de estímulos, né? Ser criativo a ponto de fazer... peraí, deixa eu dar uma olhada nesse notificação já perdeu a audiência. já perdeu. 3 segundos ali, piscou o olho, passou. E é desgastante, assim. Pra quem cria conteúdo, é estafante. Chega uma hora que você, assim... tem que parar um pouco pra respirar, porque é difícil, assim, no dia a dia manter esse ritmo e tá sempre o tempo todo tirando coelhos da cartola pra conseguir fazer thumbs chamativas. Mas a gente tem que treinar mais esse lado. Eu acho que é um defeito, talvez, nosso aqui da nossa região, aqui do sul do Brasil, que a gente tem essa certa dificuldade de botar bastante ovo e cacarejar pouco, né? Então a gente tem eu acho que a gente tem que aprender a fazer mais esse tipo de coisa. Cacarejar mais. Cacarejar também. Pode continuar botando ovo direitinho, mas o importante é cacarejar e mostrar que está fazendo o trabalho direitinho. Fica essa história do eixo Rio-São Paulo, né? E a mídia hoje está tão descentralizada. E até esses tempos, há bastante tempo, na verdade, eu acompanho o Pretinho Básico já há muito tempo. E eu vi eles falando justamente disso, né? Que eles são um programa gigantesco, mas eles são do sul do Brasil, assim, né? Principalmente do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil. E Santa Catarina, mas são do sul do Brasil. E é difícil, eles não conseguem furar a bolha, assim, de tipo nacional, sabe? Tipo Pânico. Exato. Que seria uma coisa mais ou menos na linha deles, né? Agora tá bem distante, assim, o posicionamento, mas... então eles falam muito isso. E a gente também... imagina assim, o Pretinho Básico é um programa que está num grande grupo de mídia há tantos anos, que tem profissionais tão reconhecidos, tem esse desafio. O que resta para produtos para todo mundo que vem atrás, né? Que está ali escalando o seu espaço, está construindo, está abrindo. Então isso também é uma coisa que a gente batalha, assim, de como é que a gente faz para furar a bolha do nacional, assim, se coloca em pauta numa cena nacional. A gente está tentando fazer isso, né? É difícil, mas a gente está conseguindo aos pouquinhos. Vai chegar. Vai chegando. Falar em produzir conteúdo, pauta, assunto, cansa, então a gente vai dar uma pausa para o nosso sócio criativo. Tá. Fazer um intervalo rapidinho para nossa audiência, né? Mas antes a gente quer pedir para você que está assistindo ou ouvindo aqui pelo YouTube, né? Para deixar o comentário, né? Porque como o Jimmy e o Ferrari falaram, tem que comentar se está gostando do papo. Se você não foi lá no canal deles, vá lá, procure depois de assistir o nosso, por favor, né? Assistam o Thiago lá com a gente. Verdade. E assista o meu episódio lá, tá bem legal. E tem uma meta minha de ser cancelado em algum momento, né? Vai que seja agora. Eu acho que essa é a jogada pra estourar a bolha, entendeu? Ser cancelado é isso. Falou tão bem até agora. No segundo bloco ele vai soltar a bola. Aguarde. A gente volta já, né, Manu? Voltamos já e não esquece, já ativa o sininho aí, acompanha a gente na @PixTVHD. Até mais.
Voltando com o Estúdio 1, a gente parou para faturar, lembrando que agora a gente tem o nosso intervalo comercial. Se você tem uma marca, um produto, quer expor aqui no nosso podcast ou também na nossa programação, entre em contato com o nosso departamento comercial que a gente fará um atendimento personalizado para você ou para a sua empresa. Manu, a gente falou muito sobre marca, né, que é a tua especialidade, né? O Ferrari falou um pouquinho sobre história também, né? Sobre contar as histórias das pessoas. E o Jimmy falou um pouquinho das personalidades que foram lá. A gente também teve algumas personalidades aqui, inclusive que a Manu estava comigo, que fizeram maior sucesso. Que foi 2 assuntos, talvez até ligado com essa questão política e feminismo, né? Mas estava mais ligado a mais de direita do que de centro-direita. E outro que falou de saúde. Tu falou, né, que um dos cortes, tá, talvez que deu mais sucesso, foi esse assunto de saúde. Aí eu faço a ponte com o que o Ferrari falou, né? Esses assuntos de saúde, comida, né, que são as nossas necessidades básicas, eles são os assuntos que acabam por si só chamando mais atenção para a audiência, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, eu acho que é o que está mais visualmente interessante e te move emocionalmente, né? Tá passando feed do TikTok e vê lá tem uns caras que ficam desfiando aquela costela do osso, assim, o queijo escorrendo. O TikTok talvez é a máquina mais poderosa hoje de prender a atenção, né? Tipo, eu acho que foi desenhada exatamente para isso. Então é inacreditável. Hipnotizante, né? Até aquelas de espremer cravo, vamos combinar. Tem de tudo. Mas tem audiência, ele tem. Não sei quantos milhões de views. Mas o que mais me chama atenção é o fato que, de repente, o cara fica preso no TikTok lá por 1 hora, 2 horas, aí ele termina daquele transe que o celular provocou, e ele pensa, o que eu ganhei na minha vida com aquilo, com aquelas 2 horas que eu fiquei envolvido com aquele conteúdo. Eu nem lembro o que eu vi. Tipo, é engraçado porque é como se fosse um vício, né? Como se fosse uma droga, né? Então você está chegando e recebendo dopamina na veia direto e a cabeça, de certa forma, fica desligada. A gente vai fazer esses bloqueios. Eu acho que a gente vai caminhar para um processo que a gente vai começar a dizer assim, não, isso não acrescenta para a minha vida. Como inovar, desculpa te cortar, mas como seria, no raciocínio de vocês dois, como inovar esse conteúdo a ponto de que aquelas pessoas que estão ali tenham esse insight de tipo, esse conteúdo vale mais a pena do que aquele, mas que outro conteúdo que talvez não me agregue na minha vida. Como você acha que vai ter essa virada de chave, essa percepção? Eu acho que as pessoas naturalmente vão perceber isso, o meu entendimento. A gente começa a ficar de saco cheio dessas coisas, porque a dopamina ela começa a fazer efeito, mas daqui a pouco ela começa a perder, tu começa a ter que subir a dosagem, trocar a droga, tem que fazer uma droga mais forte, não sei o quê, porque na realidade vai chegar e vai fazer uma dessensibilização, né? A gente vai perdendo a sensibilização sobre aquilo. Então, de repente, a gente vai consumir conteúdos mais fortes, né? Como Red Pill, extrema-direita, vai consumir coisa gente se batendo, acidentes de trânsito. Jackers, né? Exato. Vai começar a exprimir espinha. Aí chega um ponto que ele vai dizer assim, não, já passou do limite. Né? Eu acho que de repente eu vou começando a esgotar aquilo e aí começa a pensar assim, tá, eu paro de ver ou eu vou começar a ver coisas que me acrescentam, que eu vou chegar e dizer assim, cara, eu acho que foi interessante, eu gastei meu tempo aqui nesse conteúdo, um conteúdo útil, é uma coisa de repente que vai me ajudar no trabalho, daqui a pouco vai me ajudar num projeto que eu quero executar. Eu acho que a gente vai caminhar progressivamente para esse lado. A gente sempre começou na internet ou qualquer tipo de tecnologia, sempre você começou com coisas baixas e a gente vai começando subindo o nível, né? Ou seja, a internet, eu me lembro do e-mail, quando o pessoal começou a usar o e-mail no começo só tinha lixo, né? Lembra? Fotos da Groenlândia. Sim, até por isso que criaram a caixinha spam, né? Isso. Mas eu também acho que tem muito a ver com o momento da pessoa que está consumindo. A hora do dia, assim. E eu já parei para pensar muito sobre isso, sobre o meu próprio comportamento e para tentar entender o comportamento das outras pessoas. Quando eu vou ver um conteúdo que acrescenta, por exemplo, um podcast que tem 2 empresários conversando, por mais que seja informal, eu fico com vontade de absorver aquele conteúdo inteiro. Eu quero mastigar o episódio, anotar, entender tudo o que eles falaram linha por linha. E aí, para poder fazer isso, eu tenho que dedicar uma energia mental grande para poder absorver aquilo e ter uma atenção plena naquilo que eles estão falando. Então, o meu cérebro entende isso como um esforço, porque ele não está na posição de conforto, ele está se esforçando para entregar aquela atenção. Então, eu entendo que para eu consumir um conteúdo que me acrescente, eu estou me esforçando, eu estou dedicando energia cerebral. E eu acho que tem momentos do dia em que a gente quer dar descarga mental. Tu quer fazer alguma coisa com baixo nível de comprometimento. Então, tu quer assistir qualquer coisa inútil para fazer uma higiene mental, colocar teu cérebro na caixa do nada, assim, enquanto não pensar no trabalho, não pensar em nada, vamos pensar só nesse vídeo aqui. Isso, e aí aquele lixo que a gente consome, ou aquele
aquele conteúdo mais raso, ele ajuda a gente a fazer essa higiene mental. Ao passo que, na verdade, eu tendo visto alguns médicos falarem sobre dopamina, etc., eles dizem que, na verdade, o nosso cérebro não descansa, que é uma ilusão. A gente fica consumindo aquilo, mas, na verdade, o cérebro continua gastando energia, né? Mas essa análise que eu tenho feito, assim. Eu não gosto de assistir uma coisa que eu quero muito ver, que vai me acrescentar, de forma despretensiosa. Eu também não. Porque eu posso perder uma linha, uma frase, um parágrafo, uma concatenação de pensamento. Quem nunca manda o link pra si próprio, né? Pra assistir depois. Assistir depois, exato. Então, eu tenho assistido muitos episódios, eu não gostava, passei a gostar do podcast do Primo Rico, né? O Primo Cast. Não gostava, era muito nichado, mas agora ele tá fazendo uma pegada bem mais empreendedorismo. Conversou com o Hugo Rodrigues, que é um publicitário que é sensacional. Mudou bastante, Mudou muito o foco. Eu tenho assistido um monte, só que assim, eu não consigo assistir o episódio num momento de vida que eu tô com nível de comprometimento baixo, assim. Tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, ou eu tô dirigindo, e prestando atenção, ou eu tô assistindo o episódio. Não consigo... Por isso que a gente tem hoje o funil de conteúdo também, né? O cara tem o acesso a um conteúdo... Não sei se vocês trabalham isso também na linguagem do podcast, mas ter esse funil maior, um assunto mais abrangente, que é aquele, tipo, se o cara assistir agora e dar uma desligada e voltar 5 minutos, ele vai estar escutando o mesmo assunto e não vai se perder. E tem aquele mais, né, funil mais centrado que, tipo... Precisa de 100% da atenção da pessoa para ela conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Se ela sair e voltar, ela não vai entender nada, né? Vocês trabalham isso também no podcast? Na verdade, assim, a gente tem um fio da meada muito claro, né, Ferrari? A gente procura ter um condutor daquela conversa. Isso a gente não decide antes, é uma coisa que acontece, a gente sente... Quem dá o ritmo do episódio é o convidado. Essa é a grande verdade. A gente ou fica estimulando ele para ele um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou enfim, a gente vai conduzindo, mas ele que dá o ritmo da dança. É claro que existe uma linha de raciocínio e a gente acaba fazendo um conteúdo mais profundo. Não tem jeito. Por mais que a gente tente fazer uma coisa rasa, pra gente é muito difícil. Às vezes a gente passa por coisas mais corriqueiras, assim, funciona, fica legal. Mas quando a gente vê, assim, a gente conversou agora, por exemplo, semana passada, o episódio que nem foi ao ar ainda, vou dar um spoiler aqui pra vocês, com o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, né, o Márcio Vicari, doutor Márcio Vicari. E foi uma conversa sensacional, só que quando a gente viu, a gente estava falando de direito romano, estoicismo, Marco Aurélio, não sei o que, boom, assim... Sobre, que é o direito anglo-saxão, como é que é a história latina, falamos sobre um bocado de coisa. Briga de narrativa em tribunal, então... É o tipo de episódio que se a pessoa tá assistindo, ela para e volta, vai pegar a comida que chegou e volta, ela já perdeu a linha de raciocínio. Mas em geral a gente gosta de trabalhar com um pouco da história temporal, né? Então a gente gosta de pegar a história da pessoa, até para poder fazer defesa da narrativa da vida da pessoa, então a gente gosta de pegar essa história da pessoa. A gente gosta de dar as voltas, né? Tipo, é engraçado porque acontece direto, assim, você chegar e olhar e aí alguma coisa aconteceu no futuro, mas que tem ligação com alguma coisa que ele fez no passado. E a gente gosta de fazer esse contato para trás e fazer a ligação, construir a recuperação da narrativa, né? Como se a pessoa e localizasse uma razão para tudo que está fazendo, né? Tipo, o Steve Jobs falava que você não sabe exatamente como é que os pontos vão ligar, né? Mas eles vão se ligar lá na frente, de alguma maneira. Então a gente gosta de pegar essas histórias e fazer isso ficar interessante, né? De chegar e mostrar assim, apesar de todos os perrengues, apesar de todas as dificuldades, eles acabaram se juntando e fazendo o sucesso que a pessoa tem hoje. Isso dá uma ansiedade, né? Eu tô pensando nos pontos da minha vida que não se ligaram. Mas o mais importante é a quantidade de pontos que estão soltos, né? Olha só, tremendas oportunidades para se encontrar em algum ponto. Exato. Verdade. Vocês falaram que se espelharam em alguns podcasts que já estavam chegando no Brasil, né? A maioria espelhados no norte-americanos, né? E lá a gente tem aquilo que a gente falou no começo, essa facilidade de entrevistar as pessoas, embora o foco de vocês seja mais o conteúdo, né? Vocês não estão ligados no estrelismo, né? Se a pessoa é famosa, é global, não é global e tal. No entanto, ainda há um desafio de a gente chegar, né? Levar esse conteúdo porque o que vocês entrevistam ali, um ou outro que talvez vai ser um pouco nichado aqui para o Sul, mas a grande maioria é um assunto, por exemplo, de direito que vai fazer sentido para quem está lá no Amazonas assistir, né? Ouvir, claro. Né? E mesmo que a internet, a gente tenha essa possibilidade de
romper bolhas, né? De um alcance bem maior do que a rádio ou a TV, que tem as suas retransmissoras delimitadas, um exemplo. Mas é difícil de chegar, né? Porque o Big Tech, rede, né? A rede social, bota lá no Facebook. Mesmo assim, ela ainda é regionalizada. Às vezes eu tenho essa sensação. Né? Aqui pela Pix a gente chega no Brasil inteiro pelo canal, no TV a cabo. Mas os seguidores da rede são muito regionalizados ainda. É um ou outro que vê uma mensagem de Goiás, do Rio de Janeiro, de Minas, sabe? Mas o canal não chega. Chega, a gente tem as métricas de audiência que ele chega. No entanto, ali a rede ela ainda deixa essa... Eu pelo menos tenho essa sensação, né? Será que está ligada ao assunto ou será que está ligada ainda à própria regionalização das redes? O que vocês acham sobre isso? A gente está muito, no caso jogando para a plateia, a gente depende muito do algoritmo e da distribuição das redes sociais, né? Então, no fim das contas, o YouTube decide quem vai ver o nosso conteúdo, o Instagram, enfim. E aí, naturalmente, né, como o nosso público é predominantemente um público que agora está se tornando menos regional, mas ainda ou pelo menos tem uma certa característica, o algoritmo ele vai tentar entregar para as maçãs mais baixas, né? Que são aquelas mais fáceis, que são pessoas parecidas com aquelas que já assistem. Porque a tendência é que elas também assistam. Então a gente acaba construindo ou reforçando visibilidade para um mesmo público. Quando a gente traz um convidado de fora, que ele acaba trazendo a audiência dele. Então a gente vai lançar um episódio, por exemplo, amanhã com a Nath Gudaiol, que é uma influenciadora de São Paulo. Ela tem uma audiência dela, vai sair no nosso podcast. Eventualmente a audiência dela vai vir até o Jogando Pra Plateia para assistir esse episódio. Aí o YouTube vai ver, opa, tem aqui um conteúdo que uma galera de lá tá querendo consumir. Então, de repente, vou testar, experimentar, entregar mais para esse pessoal. Eu vejo dessa maneira. No caso de vocês é diferente, porque é um canal que já obrigatoriamente chega pro público, né? Exato. O canal tá na casa da pessoa. Mas eu acho que a pessoa quer identidade, ela quer... O desafio é isso, né? Porque na realidade tu tem que, de alguma maneira, ela tem que ficar segura, confiável para a pessoa que está consumindo. Ela tem que tocar a pessoa que está assistindo de alguma maneira. Por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos vai ver um episódio em português e vai dizer assim, tá, tem tanto conteúdo em inglês, por que eu vou assistir isso em português? Então, já tem um bloqueio. Aí tem ele olha o cenário, mas isso aqui pessoas com estilo mais europeu e não sei o que, aí talvez não faça sentido para o meu público. Então a gente procura realmente alguma coisa que faça a gente ficar próximo daquele conteúdo. É natural isso no entendimento. A gente não tem como fugir muito disso. O próprio sotaque, né? O sotaque, exato. Tem gente que não gosta de ouvir o nosso sotaque carregado, puxadinho, né? É louco, porque tu imagina assim, há quantos programas tipo Estúdio 1 ou quantos Jogando Pra Plateia existem em outros países. Então assim, como será que é um Jogando Pra Plateia da Costa Rica, ou do, né, ou da Alemanha, ou sei lá, de qualquer outro país? Com certeza tem pessoas, né? Tem Jimmys, Thiagos, pessoas como nós que estão lá produzindo seu conteúdo e isso não chega pra gente. E os caras estão lá ansiosos, por que eles não assistem? Então acaba ficando meio preso, assim, né? E o próprio público, aliás, o convidado, na realidade. O convidado, ele tem uma rede de relacionamento. Ele espalha naquela rede. E também espalha, então também é outro ponto de aproximação, né? Que ele vai chegar. Você falou do Zagonel, por exemplo, ele Zagonel, aí digamos, quem conhece vai ter um pouco, vai ter alguma razão a mais para poder assistir aquele episódio. E a gente voltou de novo aquele ponto da regionalidade, né? Se a gente tivesse em São Paulo, Rio, talvez a gente conseguisse atingir outras regionalidades acima, porque realmente o convidado ele atrai a audiência dele para dentro do podcast, né? E é muito do que a gente também tem executado hoje Jogando Pra Plateia, de tentar trazer como a Nath ou pessoas que teoricamente estariam dentro do radar aqui da região próxima de Florianópolis, que viessem para cá ou coisa parecida, para a gente chegar e trocar essas narrativas, né? De chegar e trazer uma narrativa de São Paulo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. E tem muito a parada, eu imagino, da lenda urbana, sabe? Eu sempre fiquei procurando entender como é que acontece o movimento, que acontece uma coisa primeiro nos Estados Unidos, aí depois ela vem para os grandes centros, depois vai se espalhando para as capitais menores, depois para as cidades do interior, né? É sempre um movimento assim, por mais que a internet tenha quebrado praticamente essa barreira inteira. E isso ainda acontece hoje. Então a gente vê o negócio do Red Pill, por exemplo, que a gente estava falando. Lá nos Estados Unidos, fortíssimo. O Ferrari falou assim, tu viu esse negócio de Red Pill? Nunca tinha visto. Comecei a ver. Aí a gente pega... Mas o Rolo Tomasi escreveu um livro há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que basicamente é a base de tudo que o pessoal está falando de Red Pill hoje. É engraçado, quer dizer, é uma onda que apareceu e foi criando, foi crescendo. Aí em São Paulo isso está bombando agora. Assim, as pessoas falam na rua, no metrô, no restaurante, sobre Red Pill.
Então, a comunidade, ela tá querendo consumir isso. A população vai pro YouTube e pesquisa, Red Pill, o que tem no Brasil rolando. E aí começa a ditar tendência. Daqui a pouco o assunto tá estourando aqui também. E aí as pessoas daqui vão começar a pesquisar sobre esse assunto. Então é muito o público que diz o que vai bombar e o que quer consumir. O low carb, por exemplo, também é outro ponto que a gente acompanhou, né? Tava aqui a filha do Jordan Peterson, Micaela Peterson, ela falando sobre a Lion Diet, né, lá nos Estados Unidos, falando bastante sobre a questão, sobre problemas de o corpo inflamado por causa da comida que a pessoa está comendo. Começou a crescer, aí a gente achou uma influenciadora aqui no Brasil, que é como é que é o nome dela? Jade Soller? Isso, Jade Soller, de carnivorismo. De carnivorismo, a gente conversou, não está jogando pela plateia, está no programa anterior podcast. nosso. A gente trouxe para conversar, começamos a falar, ela estava inovando, teoricamente uma coisa que estava bombando lá nos Estados Unidos, ela começou a trazer para cá, agora ela está forte, porque provavelmente ela está todos os assuntos de carnivorismo, low carb, ela está envolvida. E aí agora a gente está falando com médicos, né, falando sobre low carb, e está começando a ficar forte aqui. Tem um monte de gente falando sobre low carb aqui na nossa região, né? Então, teoricamente, a onda está chegando. Sim, está chegando aqui. Então, o pessoal, por exemplo, aqui da região, ou de Floripa, ou de Garopaba, vai para a internet pesquisar aquilo que está no contexto popular ali, na pauta geral da galera. Saiu no Floripa 1000 Grau. Exato. Daí o pessoal vai pesquisar. Então, é louco, assim, como acontece esse movimento muito do público pra internet, sabe? E aí, por mais que você tente, agora lá nos Estados Unidos estão falando de usar xícara sem alça. Aí a gente vai ficar tentando passar essa narrativa goela abaixo das pessoas. Só que aqui todo mundo usa xícara com alça, não entrou no imaginário popular ainda, né? Antes a TV fazia muito esse papel, né? Sim, pode continuar. Não, a TV fazia muito esse papel antes de querer colocar a goela abaixo ao público, a massa, a comunicação de massa, né? O que era tendência ou não, né? Exato. Eu ia até perguntar pra vocês os desafios que vocês enxergam, assim, em conseguir identificar essas tendências, estar um passo à frente, digamos assim, para conseguir trazer esse conteúdo, surfar literalmente na onda. Quais os desafios que vocês enxergam nesse âmbito? Eu acho que não é um desafio, eu acho que na verdade, eu acho que é até um prazer, assim, de você chegar e ver alguma coisa estar construída de forma positiva para a sociedade, né? E trazer isso para as pessoas conversarem. A gente conversa na mesa e as pessoas que estão assistindo vão chegar e ser parte. Então é muito legal participar da onda. Eu acho muito gostoso, no meu entendimento. Então a gente achar essas pessoas, a gente falou com a Jade Soller, que estava inovando na época. Foi muito legal fazer uma conversa com ela. Então eu não vejo um problema em si, o fato de a gente já estar na frente ou atrás ou coisa parecida, mas o fato de a gente poder chegar e fazer uma coisa que agregue para quem está assistindo. E também é sempre uma aposta, né? Assim, não tem jeito. Tu quer trazer inovação, tu vai ter que beber em fontes inovadoras. Então não adianta querer trazer inovação e seguir as mesmas pessoas, acompanhar os mesmos nomes. Você precisa estourar a própria bolha para começar, né? O que está acontecendo fora, em outras cidades, em outros lugares, em outros países. E é aposta, assim. Às vezes tem conteúdo que a gente acha que vai ter um hype absurdo, e aí, de repente, ele meio que dá um fué, sabe? Então, por exemplo, sei lá, a gente falou muito sobre criptomoedas, blockchain, que é um assunto legal, eu gosto muito. E foi uma época que tava assim, ó, meu Deus do céu, voando. E agora meio que saiu de pauta. NFT, assim, durou pouquíssimo. Metaverso também. Então, onde está o metaverso, né? Cadê o NFT? Então, a gente falou muito, a gente trouxe pessoas desses assuntos pro podcast. Apostamos essa narrativa. Mas ela rampou um pouco e está em stand-by, pode ser que volte. O low carb já não, o low carb está avançando. Então, a tarefa do host, assim, o cara que está produzindo conteúdo é radar extremamente ligado e ir apostando, trazendo pautas e apostando, apostando, que assim, tu vai perder em um monte, mas nas que tu ganhar, tu vai ganhar bem. Isso. Né? Mas tem que ser uma coisa que dê prazer pra gente, né? Exato. Esse eu acho que é o elemento mais relevante. Sim, não vejo é muito algo disso só de da vocês onda, em né? propósito, né? Sim. Eles buscam muito disso de ter uma conversa com propósito, não é apenas só pra ter um convidado que tem uma visualização X ou algo nesse sentido. Tanto é que a gente pira junto nas ondas, né? Quando a gente falou de cripto, eu fiquei louco em cima de cripto e comprei cripto e comecei a baixar tudo e pesquisar. NFT, blockchain é a mesma coisa. Agora low carb eu comecei a fazer low carb. Então a gente se envolve pessoalmente com aquilo, porque é meio que desvenda, assim, né? Sim. Como se tu não pudesse desver aquilo que tu viu. É verdade. E quando traz esse assunto em voga,
pro público, né? Às vezes tem coisa que até é tão óbvia, né? Puxa, como é que eu não lembrei disso? Como é que eu não pensei disso, né? Tem muitos assuntos que traz esse olhar tão rápido pra gente que a gente, se não ouviu a pessoa falar, né? né? É igual o médico, às vezes o médico diz, tu tá assim porque tu fez isso. É verdade, nem lembrei disso, né? Sim. Agora, ainda sobre essa questão de temas e assuntos e tal, né? A gente estava falando num outro podcast que a gente falou, acho que foi eu e tu, né, Manu? Sobre o ChatGPT, né? Foi o do Dr. Arquétipo, né? Isso, Dr. Arquétipo, tu também falou na trajetória do herói, né? E aí a gente tava falando sobre as coisas que começam, ondinha, né? Começou agora, mas já é falado há tempo. O próprio ChatGPT que a gente falou, ele já é discutido. Eu fui num evento esses dias até em Floripa, no Congresso Facaert, Congresso Apronet de provedores, e eles estavam falando que desde 73, até o cara de Floripa ali, estudioso da Cássio ali, falando que desde 73 já tem experiências assim, né? E talvez é isso aí, talvez é alguém que colocou esse conteúdo para ser discutido e aí foi em cascata chegando até o público, né? E para nós que produzimos conteúdos ou temos que estar sempre buscando pessoas para alimentar esse tipo de assunto, é um desafio para também, às vezes, não cair nessa tendência que querem empurrar, né? Porque isso também é um problema, né? A gente discutiu bastante sobre inteligência artificial no passado. Não falamos sobre chat porque ainda não estava na onda, né? Mas eu me lembro de ter conversado com algumas pessoas sobre isso. Eu acho legal esse lado da inteligência artificial porque entra no imaginário coletivo das pessoas, né? Vai dominar o mundo, vai dominar as pessoas e não sei o quê. Eu acho Os Jetsons, né? Os robôs vão mandar na gente. Eu não maltrato a minha Alexa porque um dia ela pode se levantar e brigar comigo. Já pensou? Mas eu acho bacana. Eu não sei, eu acho que é uma onda no caso particular, porque foi um produto que deu muito certo, né? Chegou e impactou as pessoas de uma forma muito significativa, esse lado. Então, a pergunta é que esse hype vai sobreviver, né? Digamos, porque a gente já deu para ver que ele na verdade é um gerador de papo de Lero, né? Tem um cara que falou que parece aquele Lero lá do professor do professor Raimundo. Raimundo, Rolando Lero. É o Rolando Lero, é isso, Rolando Lero. Parece ele, porque na verdade ela é uma máquina que fica gerando as palavras uma atrás da outra, tentando fazer uma coisa que faz sentido, mas tem um monte de gente que já vê que ele fala qualquer coisa para dar a impressão que está falando verdade, né? Então, na realidade, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer na prática em seguida. Sim. Esse negócio, assim, quando eu falei de apostar em muitas coisas, na verdade é a técnica, é o que a gente pode fazer para tentar aproveitar a inovação. Sim. Porque a gente nunca sabe de tudo que surge, aquilo que vai vingar, que realmente vai transformar a sociedade, ou aquilo que vai se tornar o próximo Google, por exemplo. Então, para mim, o ChatGPT, e muita gente tem falado isso, é o nosso próximo serviço de busca ou de... Também acho. Ele vai cumprir o papel do Google hoje na nossa vida de uma maneira mais humana, digamos assim. Mas pode ser que morra, né? A gente não sabe. Então, o nosso trabalho, talvez quem quer estar aproveitando a crista da onda, sempre estar atento ao que está acontecendo e apostar em tudo, assim, né? Colocar um pouquinho de ficha em cada coisa. Sim. Assim como tu falou que perdeu uma baita oportunidade do Campari. Exato, exatamente. E não deu, não tava no radar naquele momento, Isso, né? Exato. Então, mas na verdade foi uma coisa que passou, que poderia ter acontecido, não aconteceu, e vamos para a próxima aposta. Sim. Não então, pra ficar só insistindo naquela ali. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de que a sorte gosta de encontrar a gente trabalhando. E o pessoal diz muito a história, tem essa discussão, né? Não, eu acredito em sorte, o negócio é trabalho. Mas eu acredito um pouco de sorte também, só que tu tem que estar pronto para aproveitar isso. E teve uma história muito legal que aconteceu no Jogando pra Plateia, que é um encontro da sorte com a gente trabalhando. Né? Porque eu tava um dia lá no nosso escritório, nosso estúdio lá em Coqueiros, na Praia de Itaguaçu, trabalhando, né? Uma sexta-feira normal. Nós não tínhamos podcast para aquele dia. E aí, de repente, eu recebo uma mensagem no LinkedIn. E aí a mensagem no LinkedIn de um nome americano, né? O David, quer dizer, Mark me chamando. E aí perguntou assim, oi Jimmy, tudo bem? Qual que é o melhor podcast do Brasil? Me perguntou. A princípio eu achei que fosse um fake, um vírus, né? Era uma pergunta muito... A pessoa, oi, qual é o melhor podcast do Brasil? Aí eu peguei e respondi, olha, no Brasil tem muitos podcasts, mas o melhor é o Jogando pra Plateia, que é o meu podcast, né? Mandei falar um concorrente. Não, falei Jogando pra Plateia, mandei pro cara. Aí eu fui pesquisar aquele nome, né? Mark Neeleman.
Aí entrei no perfil, daí tava lá cofundador das Azul Linhas Aéreas, e aí um currículo enorme, gigantesco. E aí eu falei, pô, esse cara aqui tá falando comigo assim, né? Achei que fosse um fake. Aí ele, não, porque eu tô no Brasil e eu queria muito participar de um podcast, nunca participei, e tô tentando ver qual que é o melhor. Eu falei, o melhor é o meu. O melhor é jogando pra plateia. Aí eu peguei e falei assim... Aí ele continuou a conversa, aí eu, pra checar, né, ver se não era um golpe, sei lá, porque era um nome muito conhecido, né, nome de Wikipedia, Sim, assim, sim. sabe? Aí eu peguei, olha, vamos falar pelo WhatsApp? Vamos. Daí me passou um número, comecei a conversar pelo WhatsApp, e realmente era o Mark Nieleman, né, comecei a conversar com ele, um cara super gente boa, virou nosso amigo, e o louco de bambu, né, que ele fala. E aí ele pegou, a gente trocou o WhatsApp, ele tava em Balneário, e veio naquela tarde pra fazer um episódio Pegou com o a Uber, gente. veio gravar um episódio Ele em veio seguida. gravar episódio com a gente. Ele é irmão do David Nieleman, né? Eles têm companhias aéreas pelo mundo. Eles têm umas 2 lá nos Estados Unidos, tem uma no Canadá e são fundadores da Azul aqui no Brasil. E aí ele tava em Balneário, queria participar de um podcast, encontrou o melhor do Brasil. Peraí, eu tenho minhas sacada, divergências cara. nesse ponto. Eu acho que exato, o estúdio... exato. A gente tá ali, ó, para a pai. Cada Para, semana um Empatado, fica no ponto da empatado. gente. Ele falou que ele tem não uma pousada, é um hotel, né? Um resort, um resort em Utah, né? Utah, exato. É, Utah, ele disse que ele queria produzir um podcast lá, né? Ele perguntou se eu não queria ir pra lá, né? Eu falei assim, ué, a gente já tem que Convidando podia. assim, a gente até vai, né? Mas assim, um cara sensacional e chegou e a gente ficou meio... O que tá acontecendo, sabe? E aí foi um legal. episódio muito massa, assim, e depois ele... Mas ele é exótico, foi um episódio exótico. É, Mas ele contou vale a a pena, história é legal. dele. Vamos Ele, assistir. na verdade, ele não atua mais na área de companhia aérea, né? Agora ele tem uma empresa que ele quer substituir o uso de madeira no mundo por bambu. Olha Porque na América do Sul tem muito bambu nativo, né? Naquela região das fronteiras com a Bolívia. Aqui em Garopaba tem um monte. Pois é, então. Não precisa E aí ele longe. tem, na Colômbia, se eu não me engano, ele comprou uma área enorme lá que tem um monte de bambu nativo, ele tem uma fábrica de bambu e ele quer produzir casas com bambu, né? Ele já Olha produziu só, algumas, legal. tem um arquiteto alemão que faz e tal. Aí ele contou toda essa história. E aí ficou um episódio sensacional, assim, eu troco WhatsApp com ele até hoje, assim, ele é um cara muito visionário, muito aberto. Então, o que foi isso, né? Foi sorte, porque eu tinha ele adicionado no LinkedIn por algum motivo. Ele resolveu me chamar no chat, acreditou que jogando pra plateia era melhor do Brasil e veio fazer um papo com a gente. Então foi a sorte que encontrou a gente pronto. Claro. No estúdio pronto, tudo esperando pra fazer a coisa acontecer, né? Então eu acho que a aposta é muito isso. Tu aposta numa direção e deixa o acaso fazer um pouquinho do trabalho dele também. Muito legal. E esses grandes podcasts que estão aí no Brasil, né? Vamos falar aqui nacionalmente, né? Às vezes é muito comum a gente ver um corte e do corte tu vai pra ouvir o conteúdo episódio inteiro, inteiro. né? Depende muito do teu interesse, né? Daquele assunto, né? Mas eu acho que tá muito já banalizado, assim, né? Eu acho que vocês estão numa pegada diferente, mais por essa questão de focar em conteúdos de interesse, né? Porque os mais famosinhos que a gente conhece por aí, né? Não vamos falar o nome deles para não fazer propaganda de graça deles. Mas tá muito já nichado essa questão de é o cara que saiu da Globo e fez isso, Sim. ou que saiu do BBB e não deu certo. Sempre tem a mesma narrativa, às vezes vocês não acham isso, que o assunto não é um assunto que vai trazer um conhecimento, sei lá, o cara vai falar de tudo um pouco, tirando esses assim, o Primo Rico, por exemplo, que fala de finanças, de economia e tal, né? Mas esses outros, assim, eu vejo que estão muito mais na variedade do que no conteúdo por si só, né? É que, na minha visão, tem um vício herdado da mídia tradicional, que é o conteúdo Isso. popular, o conteúdo de Isso, massa, popular, assim. né? Tá muito televisão no YouTube, né? Exato, televisão no YouTube, e aí, assim, as pessoas, o público, já não engole, não consome a fama e o glamour como antes. Mas né? é a maçã do galho mais baixo que a gente está falando ali, né? Na verdade, não isso. existia esse tipo de conteúdo disponível na internet. Mas que é o primeiro que se posicionasse naquele mercado, tinha uma chance de ter uma rentabilidade muito significativa. Então, a maquiagem, no caso que estás falando, eles se estruturaram todo em São Paulo para chegar e ter toda a rede de relacionamento que tem em São Paulo, para chegar e bombar e pegar exatamente esse nicho. Eles já vinham de uma experiência de produzir conteúdos para games para muitos anos, né? Então tinha uma rede de relacionamento já grande de público jovem para poder acessar conteúdo. Então eles jogaram muito bem, acho que jogaram muito profissionalmente, assim, no sentido de chegar e transformar aquilo num baita negócio. E eu achei inteligente.
Agora a gente está num processo de renovação, né? Não diria só de renovação, mas a questão que teoricamente é essa parte baixa, é a rasa, né? E teoricamente agora os nichos vão se posicionar, né? As pessoas vão cada vez procurar conteúdos que estejam mais próximos com a vida pessoal de cada um. Então vai ter cada produto posicionado numa visão diferente. Quando eu comecei na internet, eu acreditava em duas coisas. Assim, antes jogando pra plateia, tudo há bastante tempo. Primeiro, que era muito difícil chegar em pessoas famosas ou conhecidas. Essa é uma lição legal, né? Eu tinha muito essa crença. A gente, na verdade, tem a ilusão de que, as pessoas são intocáveis. inalcançáveis, não dá pra tocar nelas. Então eu acreditava muito nisso, né, quando eu comecei. E eu acreditava que se eu conseguisse chegar numa pessoa dessa, eu ia me tornar também uma delas, né? Que é muito a questão de, assim, se tu anda com alguém famoso, tu é famoso. Então é uma crença popular que a TV coloca na nossa cabeça, né? De colocar ali o Faustão no topo, assim, né? O grande Faustão inalcançável, e daí se eu estiver do lado dele, eu vou ser o Faustãozinho, entendeu? Faustão cover, sabe? Então, Faustinho. Então, e assim, e são duas grandes mentiras. Primeiro, as pessoas reconhecidas, elas estão naquele lugar porque elas fizeram alguma coisa que gerou impacto, e as pessoas reconhecem isso, mas elas não são inalcançáveis, muito pelo contrário, é muito fácil chegar até elas. E o segundo ponto, se tu estiver junto com essas pessoas, isso não quer dizer nada a respeito da tua vida. Que tu vai ser famoso, reconhecido, ou vai fazer um bom trabalho. E as respostas para essas duas perguntas tá em fazer aquilo que tu acredita bem feito. Assim, não é nada mais, nada menos do que isso. Então, no próprio Jogando pra Plateia, né, eu já tinha tido essa oportunidade de vivenciar essas lições em outros projetos, mas no Jogando pra Plateia eu levei isso na máxima potência. Assim, de, cara, beleza, então a gente vai... vamos varrer o mercado, vamos explorar e trazer todo mundo que a gente puder trazer, de pessoas grandes, pra vir conversar com a gente. Nos outros podcasts a gente também fez isso. E assim, das, sei lá, 100% das pessoas que eu entrei em contato, certamente 80% me responderam e 60% atenderam meu pedido de vir, fazer um papo, conversar, trocar ideia e abrir as portas. E a vinda delas não necessariamente transformou a visibilidade do projeto que a gente estava fazendo. Ela soma, ela acrescenta, mas o foco não é a visibilidade, não é a fama. É o conteúdo, é aquilo que tu tá fazendo. Não e tem às jeito. vezes famoso também não tem o que falar, né? Não, Sim. Tanto é que tu vê os podcasts grandes, foi um cara muito grande lá. Às vezes tem poucas views. Mas se no conteúdo deu alguma treta ou foi feita alguma revelação... Aí prepara. Aí é que a coisa funciona. Porque é o conteúdo que importa. Né? A gente pode, nós quatro, a gente tá fazendo alguma coisa aqui e de repente um corte viraliza e bum. Vamos falar mal de alguém agora? Vamos falar mal. Exato, e aí... Eu falei que ia ser cancelado nesse episódio. Né? Entendeu? Então... deixa mais. Não tô preparado ainda. Mas enfim, então acho que essas duas lições quem tá começando assim tem que quebrar, né? Primeiro, pessoas conhecidas não são intocáveis e você estar próximo delas não quer dizer nada sobre a tua vida. Sabe que no jornalismo às vezes eu também tem essa mesma sensação. Às vezes, vai entrevistar, sei lá, alguém... o Ratinho, um dia eu fui num evento que... o Ratinho que tava lá. Cara, Sim. A mesma coisa da entrevistando vocês aqui, se não tem diferença, sabe? E a gente cria no imaginário essa... que vai ter esse degrau, né? Super diferente, né? Que não existe, não tem, né? Isso é um negócio legal da experiência de a gente ter produzido 300 episódios já. Né? Jogando pra plateia. A gente tem mais de 200 episódios, os outros com certeza já fez uns 500 a 600 episódios de podcast, muito assim. Conteúdo. Em vários programas. É engraçado, porque a gente começou a fazer as primeiras conversas com pessoas estranhas, a gente começava a endeusar as pessoas e ficava nervoso na hora de conversar com elas. Isso. Então a gente tinha, como é que eu toco nelas, né? Através da palavra, né? Como é que você chega e se aproxima, como é que você não ofende a pessoa. Se ela vai gostar, se ela não vai gostar. O fulano vem aí, sabe? É engraçado. E aí é engraçado, porque a gente acaba rapidamente aprendendo a ver que todo mundo é humano. A gente não é aquela imagem que a gente fabrica. Sim, sim. Então a gente recebe gente de todo quanto é tipo, gente rica, pobre, muito famosa, pouco famosa, a gente senta para conversar, então e é igual, assim, a gente faz do mesmo jeito e a gente curte do mesmo jeito, assim, é uma experiência muito boa. Nascemos todos pelados, né? Então, e é muito legal quando a pessoa não fica cheia com o rei na barriga, né? Quando a pessoa senta e conversa e faz a conversa humana. E porque tem isso também, né? Tem eu já fui em evento que eu fiquei 3 horas esperando pra conseguir uma entrevista. Sim. Então tem isso também, né? Tem. Eu ia perguntar se vocês têm alguma história pra contar, algo que marcou vocês, que foi super engraçado, ou algum episódio que vocês pensaram, tipo, nossa,
marcou vocês, assim, em experiência? Além desse Desses do bambu, 300. né? Além desse do bambu. Esse do Mark foi um episódio que me marcou, né? Foi exótico também? Foi louco, assim, a situação toda, Sim. ela foi maluca. Mas tiveram alguns episódios, assim, que surpreenderam positivamente. Eu acho que isso é um negócio que dá pra dizer, assim, que às vezes é um episódio que tu não... Normalmente, com o tempo, tu deixa de criar expectativa, assim, sobre o episódio. Hoje em dia, eu sento na mesa, eu tô totalmente, assim, sem expectativas. Vamos ver o que vai acontecer. E é a melhor forma. Mas eu acho que isso acontece com o tempo, né? Antigamente, um convidado de muita relevância, eu botava uma expectativa lá no alto. Ansiedade é mil. Isso, e aí às vezes saía frustrado, né? Ou, putz, não foi como eu imaginava, ou não foi legal. E outros que eu não tinha muita perspectiva, me surpreenderam demais, assim. E isso é um negócio que é interessante, assim, porque a gente sentou para conversar com várias pessoas que, a princípio, a gente não tinha uma expectativa muito gigante em cima daquele episódio, mas foi um episódio bizarramente louco, assim, né? Então, isso foi um negócio, assim, diferente, né, Ferrari? Eu tô tentando lembrar aqui de como é que é. Obviamente que a gente pegou algumas pessoas como é que é, mais famosas, mais conhecidas, mas eu gosto muito da entrega, né? Então, eu fico muito preocupado de fazer um conteúdo que seja interessante para quem assiste. Então, esse, por exemplo, do Low Carb que a gente fez recente, a minha percepção é que a gente, em um episódio de quase 2 horas, né? A gente entregou tanta coisa legal, interessante sobre aquele assunto, que eu fui assim, me sinto satisfeito de ter feito essa entrega daquele esforço. Então me chama atenção isso, né? Me dá assim aquela satisfação de ter feito. Pelas pessoas, cara, eu não consigo lembrar assim de gente... eu tenho uma situação que na verdade não foi uma situação específica, mas é que algo diferente que aconteceu, né? Eu tinha experimentado isso, eu tive um outro canal no YouTube sobre um outro assunto, e aí chegou uma época que esse canal hypou, né, assim, e as pessoas começavam a vir falar comigo na rua. Eu, sei lá, ia no banco, alguém vinha falar comigo. Tu que fez aquele canal de containers lá e não sei o que, e vinha trocar ideia. E eu, naquela época, achei isso muito legal, né? Aí depois passou essa onda, né? A visibilidade também é isso, né? Ela é cíclica, momentânea, né? E no Jogando Pra Plateia, isso vem se construindo ao longo do tempo, né? Então, tiveram algumas situações que aconteceram com a gente, que a gente começou a ficar impactado com como a gente estava chegando nas pessoas. Então, teve uma vez que chegou uma pessoa lá embaixo, lá no nosso escritório, no Sorro, e queria subir até a qualquer custo para participar de um episódio, assim, não tinha avisado, a gente não sabia nem quem era. Aí mandaram mensagem da recepção, tem uma pessoa aqui embaixo que quer subir aí para participar de um episódio, quer falar com vocês, quer conhecer, e a gente não tinha nem noção quem que era, e aí eu desci lá para atender, era um rapaz, ele contou a história dele, enfim, a gente trocou uma ideia. Então foi um negócio que, assim, como assim isso tá acontecendo, né? Aí eu lembro outra vez também que eu tava andando na rua, junto com o Ferrari, a gente tava indo almoçar, e daí, de repente, saiu um cara gritando Ferrari, 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 tu lembra disso? Pra vir falar com o Ferrari e falar assim, tu é Jogando Pra Plateia, eu assisto os episódios no restaurante, isso aconteceu. E aconteceu comigo de estar andando na rua e ter um grupo de menininhos, assim, vindo da aula, e o menininho grita assim, tu não é aquele cara do podcast, não sei o quê. Porque a gente tinha feito um episódio com uma influenciadora de jogos, assim, infantis e tal, né? E aí ele chegou e falou, só olhar, que massa, não sei o quê. Aí queria tirar foto, queria falar pros amigos dele. Então foi um negócio louco, assim, que a gente não tem noção como o trabalho ele vai impactando, assim, né? E realmente toca as pessoas, né? E a mídia local, regional, ela permite isso, né? Situações como essa que só tinha antes, né? Em São Paulo, né? As grandes emissoras, né? Hoje a gente tem essa identificação local. A gente comenta muito aqui na TV que às vezes a gente tá no mercado, em algum lugar, as pessoas te conhecem da TV, né? Fulano da Pix TV, eu assisto todo sábado. E é louco contigo. Isso, porque tu começa a refletir, porque a gente tá aqui fazendo, né? A gente tá falando com a câmera entre a gente, e a gente não consegue medir quem tá lá atrás, né? Quem tem tá um eixo que eu gostaria de puxar, que a gente não falou ainda, que é uma coisa que a gente tem como objetivo dentro do Jogando Pra Plateia, que era misturar as narrativas da cidade, da nossa região aqui. Tipo, a gente fez um episódio recente agora sobre moda, e a gente não entende nada, obviamente, de moda. Mas é engraçado porque a gente tocou um público que, teoricamente, nem sabia que a gente existia como Jogando Pra Plateia. E apareceram algumas pessoas, por exemplo, que faz faculdade de moda e não sei o quê. Te conheço, ouvi não sei o quê lá. É tão engraçado. Passa a ser o teu público também, né? E aí a gente recebe muito músico para conversar. Uma vez lá no Coco Bambu teve um cara que tocava música,
que a gente... Fazia tipo, como se fosse beatbox. Ele usa um loop e aí fica fazendo com a voz, todo beatbox, fazia toda a base da música e começava a cantar em cima. Sozinho ele fazia a música inteira. É animal. E aí chamamos, fizemos contato com ele, chamamos. Então a gente pega vários músicos e pegamos gente de restaurante, né? Pegamos chefes, pegamos proprietários de restaurante. Eu tava na academia uma vez fazendo abdominal, assim, né? E aí chegou um cara pra mim e falou assim, tô fazendo abdominal totalmente errado, sei lá, ele falou alguma coisa assim, né? Aí eu estranhei, né? Eu falei, pô, será que eu realmente tô fazendo errado? Aí provavelmente tô, né? Eu não sou o rei do abdominal. Aí eu cheguei pra ele, tá, mas que... Aí ele me deu umas dicas, me explicou, porque eu sou personal, sou especialista em exercício no abdômen. Aí comecei a trocar uma ideia com ele, e aí chamei ele pro episódio. E ele foi lá, né? Contou a história dele. Surge assim, né? Os assuntos, isso. né? E foi uma situação louca, assim. Né? E é uma coisa que a gente curte de fazer, que a gente chega e parece doido a gente chamar a gente de assuntos que a gente não entende nada para sentar e conversar junto. E misturar essas narrativas, trocar essas figurinhas. Então é muito engraçado, porque tem gente que fala que conheceu determinado assunto porque viu... Mas veio por um lado e tá saindo pro outro. Conhece uma aí já entra no canal, já dá uma surfada lá, já pega um outro conteúdo, né? Sim. Como a conversa também é leve, né? Porque apesar que a maioria das vezes, apesar que a gente não tenha total domínio do assunto do convidado, é justamente isso, né? A gente falou do ativar o arquétipo do explorador, que é basicamente você... perguntar, saber, ter a curiosidade. Eu acho que a conversa do podcast, tanto vocês quanto a gente tem essa experiência, né? De poder ter essa troca realmente e conseguir atingir todo esse público, né? Como você falou. É legal, eu acho muito... você chegar e trabalhar esse lado e transformar a história da pessoa numa história interessante. E ajudar nesse processo, né? Eu acho que é o lado que a gente está fazendo. Eu fico pensando se, às vezes, não saber nada, às vezes pode até ser uma coisa que favoreça isso, né? Que fabrica um conteúdo ainda mais interessante. Porque daí tu faz a pergunta que quem está assistindo queria fazer, isso, né? Exato. E a gente, às vezes, vê, né? Tem aquela ansiedadezinha jornalística de, pô, como assim não tem uma pauta, né? Onde é que estão as perguntas? E a gente já... Agora tá mais fácil, assim, passar a visão sobre esse modelo, né? De fazer a coisa na hora. Mas é bacana esse insight, porque eu me lembro, a gente teve uma conversa com um mestre de xadrez, né? O cara era enxadrista. Enxadrista. Isso, e ele dá aula, né? Dá aula. Trava-língua isso. Isso, o Marcelo Pomar, ele é fera, assim. Isso, e eu já tive aula de xadrez quando era adolescente, o Jimmy não conhece xadrez nada, né? Então eu não conheço nada. Então uma conversa foi interessante. Aí eu fiquei pensando o que é o rock, né? Sei lá. Tem umas perguntas básicas, perguntas mais complicadas, e a gente tenta fazer um conteúdo que faça sentido para as pessoas que não conhecem xadrez. Então a gente tenta aproveitar esse lado, né, de chegar e fazer as perguntas que fariam sentido. Então, ele falando bastante sobre aquele filme do Gambito da Rainha, né? Isso. Aí a gente começou a explicar o que era Gambito, o que era Rainha, por que é Rainha. Daí o enxadrez me perguntou assim, o que é Gambito? Eu falei, a canela da pessoa. Ele se matou de rir também, mas Gambito é uma jogada. É engraçado, porque como ele tem muita experiência sobre o assunto ele responde de forma muito técnica, né? Então, talvez o conteúdo não ficaria interessante se ele ficasse só com o enfoque que ele tem. E o papel de vocês também de facilitar essa comunicação, traduzir às vezes que o entrevistado traz um conteúdo mais técnico, mais pesado e conseguir traduzir isso pro público, né? Isso é importante, né? Na verdade é um dos papéis do host, né? Então tem duas maneiras de fazer isso, né? Normalmente eu falo assim, pro pessoal que tá nos acompanhando, o que é isso? Ou assim, o que tu falou? Não entendi. Eu sou chato, Sim, eu sou bem chato. Mas quando aparece uma palavra em inglês, né? Eu chego e assim, o que significa isso? Muitas vezes eu conheço a palavra e sei o que significa, mas eu vou deixar ele falar o que é a interpretação dele. Exato, porque senão a gente não consegue também conectar com as pessoas que estão assistindo. Fazer um envolvimento, né? E é isso que tu falou, pegar o limão e fazer a limonada, né? E a gente já fez isso várias vezes, né? Talvez os episódios mais difíceis que a gente tenha tido é realmente com pessoas que a gente não consegue extrair. São muito técnicas, né? Ou às vezes muito protocolares, assim, né? Muito... É isso e ponto, sabe? Então, a nossa conversa, ela exige uma entrega emocional. Assim, a pessoa tem que estar aberta pra falar. É engraçado, e aí a gente sempre fala que quando a conversa é tranquila, a gente sai leve. Quando a conversa é difícil, que a gente tem que espremer para tirar, a gente está acabado. Emocionalmente falando. Não, mas é real, assim, a gente... Agora é diferente, a gente faz maratona, a gente tá gravando o sexto dia todo, né?
Então... Vocês pegam uma Que sexta e legal. gravam Isso, vários. agora a gente tá fazendo assim. Nossa, isso 3 é episódios. mesmo. Isso, a gente faz 3 episódios, daria pra fazer 4. Ah, Mas a gente faz 3. Meta aí, meta. Exato. Mas mesmo quando a gente fazia todo dia, né? A gente chegou a fazer todo dia ao vivo por bastante tempo, né? Depois a gente mudou para esse modelo de gravar num dia só, que eu particularmente prefiro, acho que otimiza, tu tá com a cabeça mais focada ali, consegue fazer a coisa melhor, né? Mas é um dia que eu termino assim, esgotado. Porque a energia toda tá ali, né? Tu tem que se entregar ali pro projeto. Isso, né? exato. É isso Bom, aí. e essas histórias todas, onde é que as pessoas encontram? Fale o endereço. Vamos lá, então. As pessoas podem encontrar todas essas histórias, né? Começando pela do Thiago. No Jogando para a Plateia no YouTube. A gente tem também o nosso Instagram, @Jogando pra Plateia, que tem todos os cortes, a gente posta um monte de coisas. A gente também tá presente no TikTok, então Jogando pra Plateia no TikTok. As plataformas de áudio estão Plataformas todas. de áudio. Todas, pode procurar todas elas. Bota lá no Anchor, né? É isso, a gente Tá no distribui Anchor, pelo Anchor. Distribui uma Mas Só o Deezer, por exemplo, não tá no Anchor, né? É, Mas não a gente tá. bota também no Bota A Deezer. gente bota no Deezer, exato. Então, onde a pessoa quiser escutar, onde você quiser nos escutar, nós estaremos, eu sempre digo isso. Então é só ir lá pesquisar Jogando pra Plateia que nos encontra. Foi um prazer enorme receber vocês dois aqui, né? Muito obrigado. Retribuir esse convite, que eu fui lá em Florianópolis falar com vocês. Foi um prazer e as portas da Pix estão sempre abertas para novas conversas, novos bate-papos, né? Cara, esse espaço aqui é top, hein? Eu tenho inveja aqui, olha só. Não, olha só, eu vou querer uma espuma dessa aqui, Ferrari. Essa canófila de microfone aqui, olha. Pega isso aí, pega eu. Vamos fazer uma roxa dessa aqui. Vocês podem se preparar em Pix, a gente vai ter uma dessa roxa, já tô Nada declarando. se cria, tudo se cria. Exato. Não, mas sensacional, parabéns, pelo espaço de vocês Obrigada. aqui. A gente fica muito feliz de ver como tem empreendedores, pessoas dedicando a sua vida para construir mídia. A gente sabe que isso é difícil pra caramba, que é um desafio um após o outro, mas a estrutura de vocês aqui é sensacional e parabéns, pelo que vocês estão fazendo também. Obrigado. E parabéns A pelo gente Estúdio 1. Isso aí. Tá Eu bom? acho que essa Ferrari, troca de obrigado. figurinha é legal Obrigado. também, né? Oi? Dessa troca de figurinha, assim, a gente fala da troca de figurinha Aham. porque não é uma competição em si, Não, são como a gente pode agregar um ao outro em conteúdo, sempre vai ter um conteúdo para cada um, vai ter Claro. pessoas para todo mundo. Eu acho que essa troca é muito legal porque a gente se sente parte da comunidade também do podcast, compartilhar coisas e evoluir também como profissionais, hosts, né, de conversa, de conteúdo. E aí é legal esse negócio de a gente chegar e ficar fazendo esse collab, né? Fazer essas É, trocas. isso. Antes a gente, quando começou, não tinha tanto podcast em volta, né? É, Então não a tinha. gente não era convidado, agora a gente tá sendo convidado. Isso, é. Chique agora. Exato, a gente tá participando de alguns, a gente adora ser convidado, porque é também uma maneira de fazer a troca, de fazer Sim. a coisa girar, né? E pegar aquele público ali que a gente falou na conversa. Isso, exatamente, né? A gente tem que fazer o bolo crescer, né? Sim. Essa é a ideia. Mas obrigado, então, Obrigado pela Manu. oportunidade Obrigado, aqui, Thiago, gente. pela A oportunidade. gente que agradece. Nós que agradecemos. Mano, obrigado pela companhia. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês aqui. Sim. E deixar um recadinho para os nossos telespectadores de seguir a gente nas redes sociais, @PixTVHD. Também estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, que é o YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, todas as No redes TMW sociais. Pix, né? TMW Pix, CDN, Gigo TV, NXplay, Isso aí. também todas as nossas distribuidoras de conteúdo. Agradecer a sua companhia e continue seguindo aqui, né, os nossos conteúdos. Tem outros podcasts também aqui como na atividade para você acompanhar. Não é só o Estúdio 1 aqui na Pix TV. Legal. Quem sabe um dia eles são entrevistados pela Natividade. sabe? Vamos E convidá-los. será um prazer, com certeza, para estarem aqui com a nossa equipe. Um forte abraço para você. Isso aí, lembrando que a gente tá agora também no Spotify, como a Manu falou, né? E se inscreve no canal, dê o joinha e deixa o comentário aí sobre o papo com o Jimmy e com o Ferrari. E vão lá Cancelar, tem que conferir. me cancelar, né? Era pra cancelar hoje. Era pra ficar pra próxima. Faz uma montagem do Ferrari aí com várias palavras, assim, pra cancelar ele. Deu uma Isso aí. declaração polêmica. Isso aí. Aproveite. Gente, obrigado pela audiência aqui na Pix TV e todas as nossas plataformas e até o nosso próximo Estúdio 1. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.